livre! Malta, queria aproveitar este monólogo. Hoje temos convidados espetaculares, que é a Susana Peralta e o José Maria Pimentel. Vão-nos ajudar aqui, no fundo, a pensar um bocadinho a nossa ideia de voto. Voto útil, voto sincero, vocês vão gostar. Mas eu vou usar este bocadinho aqui para vos dizer uma coisa que aconteceu que é altamente lamentável, que foi, eu tenho este fio, aqui no pescoço, e vocês pensam, ele escolheu isto, ele arriscou. Não, isto é um fio que ficou assim sem querer e ninguém da minha equipa me disse, Salvador, estás ridículo. Portanto, eu vou estar o podcast inteiro como se fosse um tio de Cascais monárquico. Quando este fio é para estar, e por causa do peso disto, é para estar aqui, escondido. E eu, sem querer, estou assim, o podcast inteiro. Portanto, queria pedir desculpa ao Zé Maria Pimentel e, sobretudo, à Susana, que acho que tenho mais vergonha que a Susana pense que eu sou assim. Espero que gostem do episódio. Epá, estou tão contente de hoje ter estes dois convidados. Oh, À minha esquerda, Susana Peralta. À minha direita, José Maria Pimentel. Dois economistas. Ficámos já a saber que 50% dos economistas chegam a horas. 50% dos economistas, para mim é uma estatística, é uma sondagem. Francamente, extrapolar de uma Chegaram amostra com de dois. dois, incrível. Mas está dentro do aceitável. Pronto. Olha, muito obrigado aos dois por terem aceitado este convite. Estou muito contente de estar aqui. E o que é que eu preciso de vocês hoje? Eu preciso da vossa ajuda porque eu não sei se sei votar. E também lanço este conceito se nós sabemos votar e se as pessoas sabem votar. Eu, neste momento, eu vou votar em Manuel João Vieira. Só que vamos ter este programa. Será que eu vou manter o meu voto numa pessoa que eu admiro artisticamente? Vou votar nele pela brincadeira? Ou o lugar do humor não é dentro do castelo, é fora do castelo? Que é o que eu acho que é o lugar do humor, é atirar flechas para o castelo e não lá dentro a exercer poder. Portanto, eu hoje queria que vocês me ajudassem e começo com uma pergunta. Começo já aqui para a Susana. As pessoas sabem votar? Isso é uma pergunta muito difícil, porque depende um bocadinho do que é que nós entendemos por saber votar, não é? Ou seja, as pessoas sabem votar no sentido em que é um gesto bastante simples e que, aliás, não, mas isso é um problema, porque por exemplo, em Portugal agora o recenseamento é automático, ou seja, a pessoa tem o seu cartão de cidadão e a partir daí tem uma morada e tem uma secção de voto automaticamente atribuída. Mas há países onde inscrever-se para votar, e mesmo em Portugal chegou a haver um processo de recenseamento que era razoavelmente simples, mas há países onde inscrever-se para votar é usado como barreira para pessoas que têm menos literacia acerca daquele processo poderem eventualmente ficar afastadas da população eleitoral. E os Isso Estados não é Unidos, aceitável. isso é um comportamento antidemocrático, mas que é usado, por exemplo, nos Estados Unidos existe. E depois existe no sentido, neste momento, vai ser, aliás, uma das grandes litigâncias, provavelmente nos próximos anos políticos nos Estados Unidos, a questão do recenseamento e da maneira como certos Estados permitem, fazem ou deixam de fazer o recenseamento. Não vamos agora Eles têm entrar por aí. autonomia, não é? O Os processo é Estados estadual. é estadual, cada Estado tem autonomia. E, portanto, aqui em Portugal, felizmente, e aliás isso é uma melhor prática quando nós queremos promover a participação eleitoral, ou seja, combater a abstenção, nós temos de facilitar o processo de voto. E já agora, facilitar o processo de voto também se prende com outras questões que têm a ver, por exemplo, com tu teres horários de voto alargado, a questão do voto antecipado. Provavelmente devíamos ter muito mais secções de voto, se calhar devíamos ter secções de voto na costa. Votar online? Votar online é mais complicado porque levanta questões de segurança. Mas o voto presencial, por exemplo, em sítios onde, sei lá, quando se vota no verão, devíamos ou não devíamos ter secções de voto ao pé das praias? Provavelmente devíamos. Pronto, enfim, já houve voto Epá, em isso mobilidade. fascinou essa ideia agora. Mas Imagina, já- julho, se houvesse Sim, haver umas relotes. se houvesse umas relotes, Quer dizer, Ias tinha à que praia ser- por dever cívico, não é? tinha que Vou ser- vou comer um corneto e vou votar. Mas são maneiras de facilitar o voto, não é? Porque nós sabemos que o voto, apesar de ser razoavelmente simples, ele na verdade encerra um custo. Para as Certo. pessoas que têm a ver com isto de terem que alterar as suas rotinas. Pronto, e depois há outra questão que eu acho que se calhar é mais relacionada com a tua pergunta, que é o custo, por assim dizer, do esforço mental de decidir em quem é que eu vou votar, com base em que informação é que eu vou decidir em quem votar. E se nós votamos bem? E se nós votamos Porque bem? um voto é uma equação, vamos dizer assim, nós fazemos umas contas, x mais y igual a qualquer coisa. E se há votar bem e votar mal? Não é fácil de avaliar. Fiz já a pergunta Não, mais mas completa. sim. E vai ficar por aqui o programa, Mas porque estes dois já comentadores ficaram vamos- já... Ficámos Em teu- esmagados, ficámos Sim. esmagados. Há estudos da ciência política que medem, por exemplo, o chamado voto económico, que é se
se as pessoas reagem à flutuação da economia, por exemplo, e reagem, o que significa que não quer dizer que o voto seja bom, isso porque já é um julgamento normativo, tu achares que as pessoas devem votar, devem tirar do poder o partido que fez a economia crescer menos, vamos supor, não é? Quando isso não é necessariamente culpa desse partido, mas mostra que as pessoas reagem às flutuações da economia, portanto, de alguma forma elas estão atentas ao que está a passar e é um aspecto muito material do mundo. E imagina que um povo elege um presidente ou um primeiro-ministro. Imagina se esse primeiro-ministro leva um país à bancarrota. Tecnicamente, o povo votou mal. Portanto, tem que haver este conceito. Isso é- Apesar de ser muito subjetivo, Não, Tecnicamente sim, mas depende, podia não assim. ter essa informação, não é? Desculpa, Susana. Não, força, diz tu, diz tu. Mas depois eu pego nesta pergunta, mas diz logo, termina o teu raciocínio. O Salvador estava a dizer, se o primeiro-ministro levou o país à bancarrota, então as pessoas terão votado mal, não é? Podemos pensar num caso concreto de um primeiro-ministro que teve numa situação é parecida. sempre tudo muito subjetivo. Pois a economia, o Não, a questão contexto é, da a altura. questão é se tu, é como na nossa vida pessoal, não é? Imagina, tu tomas uma decisão e a decisão tem um mau resultado. Por exemplo, decides convidar uma pessoa X, por exemplo, nós os dois, e ficas descontente com o episódio. Foi uma má decisão. É possível, é Estás a possível. levantar uma questão que já estamos mesmo em cima disso. Depois vocês estão a discutir no final, E não é? pensam, Realmente, pá, que horror! que estupidez, Que não é? estupidez, dois economistas, Dois economistas para as falar de pessoas mais política, óbvio, não é? desinteressantes do mundo. Agora, a questão é, para avaliar essa decisão, a pergunta que tens de fazer não é se o resultado foi bom ou mau, é se tu tinhas informação para conseguir perceber se o resultado teria sido bom ou mau. Ok, já estás a passar para Hã? mim. Tu és malandro. De repente está em mim. Não, Ok. é porque aqui a questão é o que é que nós queremos dizer com votar bem e votar mal, não é? Ou seja, a democracia é uma espécie de uma experiência um bocadinho contrassenso de facto atribuir o direito de voto a todas as pessoas, com um limiar, que são os 18 anos, podia ser outro, há países aliás onde são 16 anos, e dizer que as pessoas devem escolher de acordo com, por exemplo, pode ser o seu interesse económico, mas pode ser um interesse cultural ou ideológico muito forte e portanto as suas preferências e cada um vota naquele candidato ou candidata que acha que representa melhor os seus interesses naquele momento. Pronto, sejam eles interesses mais materiais ou mais ideológicos. E portanto desse ponto de vista nunca se vota mal, não é? Porque cada pessoa vota, quer dizer, porque a própria construção Como é que tu defines? democrática Claro. ela está feita para que seja bom cada pessoa ter sempre um bom voto, votar. é sempre bom. Agora, depois há outra maneira que nós olharmos para isso, que é desse ponto de vista um bocadinho mais instrumental, que foi aquilo que tu aqui trouxeste, que é saber se que depois as pessoas votam e depois se o resultado daquilo é ou não é bom, de acordo com um critério qualquer, por exemplo, se o país vai à bancarrota, eu acho que é razoável dizer que, exceto para algumas pessoas, porque há pessoas que ganham com as bancarrotas de país já agora, mas para a generalidade das pessoas é péssimo, não é? Ou se o país vai para uma guerra completamente destrutiva, ou se o país tem, enfim, entra num regime extrativo muito corrupto que acaba por deixar 90% das pessoas na miséria. Quer dizer, há maneiras de nós olharmos para aquilo, acho eu, e dizermos que sob quase todos os critérios normativos aquilo é um mau resultado. E desse ponto de vista, a democracia não é. Não tem nada, quer dizer, este princípio de uma pessoa um voto, e aliás, quaisquer princípios de escolha baseados no voto, não há nada que nos garanta que ele nos salve desse tipo de resultados catastróficos, na verdade. Portanto, a democracia tem outros valores, mas um dos valores não é evitar as más decisões nesse sentido. Compreendo. Hum. Diz-me uma coisa, acham que as nossas taxas de abstenção, que são sempre altíssimas, podem estar relacionadas com o facto das pessoas terem a percepção de si mesmas que não entendem a política e não sabem em que votar, então retiram-se da corrida? Isto é uma coisa Sim. portuguesa que é, eu não percebo nada disto, eu retiro-me. E não, eu É não, por preguiça ou por ignorância? A abstenção. é uma boa pergunta. Parte estruturalmente, haverá muita gente que não vota por achar que não está suficientemente informada. E eu não acho isso mal. Por isso é que eu sou contra o voto obrigatório. Ah, Não sei se tu és polémica. contra o voto Atenção. obrigatório. Polémica. Isto é Atenção, bom, isto é bom atenção. para as audiências. Se calhar és Chegamos a ao favor do voto obrigatório. Isso é eu muito tenho bastante interessante. simpatia, não sei se sou a favor, mas eu tenho bastante simpatia pelo voto obrigatório. Eu também me parece interessante. A questão é, tu Só que parece sempre que é algo totalitário, não é? Quando é uma coisa obrigatória. Mas aqui no voto, qual é que é o lado negativo de não haver voto obrigatório? Não compreendo. um dos lados negativos é esse, de ir contra a liberdade da pessoa de não votar. Mas sim, por acaso não é o lado que me faz mais impressão. O que me faz mais impressão é que eu acho não só legítimo, como até desejável que as pessoas
quando acham que não têm informação suficiente, se abstêm. Como em tudo, quer dizer, até na nossa vida pessoal, não é? Imagina-te. Sim, não vamos dar uma opinião de que não sabemos nada. Exato, quer dizer, às vezes até com amigos ou com a tua mulher estás a discutir e se ela souber mais, olha, decide tu, eu não sei. Mas como é que era para ti o voto obrigatório? Como é que. Há sanções? Em Há certos sanções, países. por No acaso acho que não Brasil há são. multas, não é? Sim, há imensos países com voto Na Bélgica obrigatório, da também, Bélgica não é? também há multas, sim. Mas Eh, não estou a imaginar os brasileiros a pagarem a multa de não votar. Mas a questão é que quando o voto é obrigatório, cria-se uma espécie de norma social que quase ninguém não vota. Toda a gente vai votar, no fundo, e portanto acabas por ter um grau de penalização, de sanção que é muito baixo. E no fundo não é esse. Eu acho que os portugueses iriam. Eu acho que nós somos um bocado carneirinhos. Os portugueses iam cumprir o voto obrigatório. Não Tinham acham? de ir. As pessoas cumprem em geral, não é? Nos países com voto obrigatório é bastante cumprido. Senão, É. sim, há uma pequena multa e às vezes há alguma penalização que eu acho já mais problemática Pois, isso é chato. de, por exemplo, não poderes candidatar-te a empregos no setor público com determinado nível de responsabilidade, enfim, pode haver outro tipo de penalizações que já acho mais problemáticas. Se for uma pequena multa, porque na verdade as multas são muito baixas, eu tinha de ir ver agora quanto é que é na Bélgica, mas Mas sim, eu pai, tenho a 30 impressão que é muito euros, uma baixo coisa também. assim, e depois e que se acaba por ser, acabam por ser muito poucas pessoas a ter essa penalização. Zé Maria, algum partido propôs o voto obrigatório? Julgo que não, por acaso. Pois não. É um Que eu tema que já saiba, não é não. falado há muito Há tempo. partidos que são. Porquê é que ninguém fala disso? Nenhum partido fala do. Fa- Estranho. Sim, Ou seja, não querem mais eleitores para o seu jogo. talvez não seja fácil de vender voto obrigatório. Por acaso não sei qual é a história nos outros países. Como é que surge? Também não sei. Eu sei, por exemplo, que na Bélgica, que é um caso que eu conheço melhor, os partidos à direita, liberais, tinham mais tendência a ser contra o voto obrigatório. Portanto, há Os uma partidos à direita. sim, há uma Engraçado. percepção, não sei como é que isso está agora, mas era assim há 20 anos. E quando eu andei a olhar para esses fenómenos, e a razão tem um bocadinho a ver com. Mas isso tudo está a mudar, não é? Ou seja, a sociologia do voto está a mudar tanto que é difícil perceber como é que isso está hoje em dia. Mas de facto, nós o que sabemos é que, em média, as pessoas que mais se abstêm são as pessoas de mais baixo rendimento, mais baixo nível de educação, que eram eleitores típicos de partidos à esquerda. Por isso é que eu estou a dizer Sei que que eu eles não estavam faço mais ideia, interessados, não claro. faço ideia como é que isso está hoje em dia. Pois eu ia perguntar quem é que Pronto. favorecia isso. Tal como aqui, quando tu vais ver os partidos que defendem o voto a partir dos 16 anos, por exemplo, era o PAN, o LIVRE. Hum. Isto dito dentro do PSD, por exemplo, o Miguel Paz Maduro é um defensor do voto aos 16 anos, apesar de não ser um partido tipicamente que vá atrair esse tipo de voto. Portanto, mas há pessoas que o defendem por razões profundas de valores, mas depois muitos dos partidos têm uma visão um bocado instrumental disso, que é pensar se o voto for obrigatório isto é bom para mim ou é mau, se o voto for aos 16 anos isto é bom para Claro. mim ou é mau. Mas qual é a porcentagem de portugueses que vota? 30%? 40%? Não, mais, Mais? entre 40% e 50%. Mas nós chegamos aos 50%, meio que chumbamos. Sim, Agora nós chegamos aos 49 é aquele 50%, aluno que nós tem que ir chegamos- ao professor. Mas a abstenção é muito difícil de medir. É verdade. Eu acho que na verdade é mais de 50%. Mas metade da população, mais de metade não vota. dos eleitores, não é? Só Sim. que isso assusta-me. Eu, por exemplo, estive na Rússia, fui lá ver um jogo de Portugal, Espanha, estive em Sochi e os russos também não votam. Por exemplo, os russos que moram em Sochi. Para quê? Mas Eles para quê, pensam, não é? Para que é que Mas haveriam de votar? Mas isso assusta-me, ou seja, então, mas se em Portugal isso também acontece, Mas a também há a abstenção sessão de para diminuiu. quê? Mas a abstenção em Portugal diminuiu. diminuiu nas últimas eleições, nas Mas duas diminui últimas. o quê? Mas são vírgulas. Não, Não, vários não, pontos percentuais. Vários pontos? Sim. Por isso é que temos aqui economistas. Porque as Não pessoas. me deixam mentir. Hoje eu não minto. Mas é um fenómeno engraçado, tem a ver com esta questão. Bem, pelo menos, não sei se partilhas, a minha teoria é que há mais gente interessada em política, muito a reboque do surgimento do Chega, e portanto há mais gente que se sente entusiasmada para votar. E esse voto tem muito ido para o Chega. Então o Chega trouxe isso. O Chega trouxe isso. Não podemos dizer que não trouxe isso. Trouxe sim. mais pessoas a querer falar de política. É como aquele livrinho de supermercado que sabes que quando na Galp são livrinhos que vêm num saco de renda, que são pirosos, que as pessoas calhar compram mais esse livro, mas leem. Há livros Sim. que vêm no saco de renda. Nunca viste. Se fores à Galp, há livros que vêm embrulhados. Os livros mais pirosos do mercado são É? livros que vêm num saco de renda. Nunca viste isto? Espera aí. Não sabiam deste conceito? Que é tipo um romance. E as Acho pessoas que já vi. Tipo acho um que já romance vi. de cordel, mas depois eu percebo. para lá estar é porque é vendido. Romance de cordel é uma É expressão. um romance de cordel. É assim que se chama, não é? Romance Não de sei cordel. se o Chega não é um É. partido também de De cordel. cordel, é um bocado. Era aqui a minha analogia que trouxe. Não sei se foi a melhor. Porque isso é um analogia. insulto. Sabes o que é que É mau. Sabes o que é que são romances de cordel? Não.
era um termo antigo para romances meio pornográficos, não Sim, era mas assim aqueles uma... romances assim, está bem, mas aquela Sim, mas coisa então assim está a acertar em tudo. um bocado Estou a acertar em romântica, mesmo não assim. sabendo. Não sei se era porque tinham um... Sim, sim. Não sei se era, não sei, não, Eu achava que era disto. de acho que cordel. eram eróticos, vamos chamar assim. Eróticos, sim, tá bem, Pornográficos, tá bem. talvez não. Está bem, Sim, mas tá bem. aquela coisa assim de Mas é mais giro romance dizer pornográfico do que de erótico. coração partido, de partir o coração e ao mesmo tempo com algum erotismo. Mas de certeza que vinham num. De Tinha que ter um certeza cordel. absoluta, De de certeza que certeza vinham que num tem um saquinho. cordel e muitas rendinhas e Será que é flores por isso? no. Eu acho que é. Podemos ver. Quem é que faz aí Vamos fact-check? aí ver. Eu tenho a certeza que é por isso. Tem que ser por isso. Tem que ser por isso. Mas olha, então já temos aqui de acordo numa coisa. Era contado em folhetos impressos e pendurados em cordéis. Ah, Uma narrativa poética popular, escrita em versos ritmados e Não estamos a ouvir nada. métricos. É só um vulto, mais ou menos, que está a falar. Sim, sim. Eu não consigo ver, pá, porque eu já sou velho, eles estão a dizer para olhar para o ecrã. Mas é isto, Mas não eu é? também estou sem óculos, Mas também é não isso, vejo nada, Rita, já tá no- sou velha. sim, Estava não, num é que eu também saquinho? não consigo ver. Não, eram preços em cordéis. Ou seja, eram folhetos que eram escritos. Ok. Mas pode ter Deixa evoluído lá para aí pôr os depois para um óculos. saquinho de cordel. Mas Olha, pronto, Eu não sabia mas eu disso. queria dizer Ainda uma estou- coisa. diz. Não, esta coisa do chega e da abstenção, ou seja, eu já havia há bastante tempo várias pessoas a alertar para isso. Por exemplo, o Ah, Pedro Magalhães, giro. estou-me a lembrar, tinha escrito uma vez uma coisa no Expresso, Sim. para o facto de havia no fundo um terreno fértil para o surgimento de um líder populista que fosse capaz de mobilizar estas pessoas que estavam descontentes com a política, e uma das maneiras de manifestar o descontentamento com a política é efetivamente não votar, não é a única. Sim. E portanto havia um terreno fértil, o que nós precisávamos era de uma pessoa com talento, de uma espécie de um empreendedor. Esse artigo do... E esse Desculpa empreendedor foi o André Ventura. Esse artigo do Pedro Magalhães é incrível porque aquilo é incrivelmente presciente. Aquilo foi publicado para aí um ano antes Sim, sim. do Chega entrar no Parlamento, mas numa altura em que não sei se já existia o Chega, mas se existia ninguém falava. E ele escreve aquilo para aí um ano antes a dizer: olha, Está cá tudo. isto está a crescer noutros sítios, Hum. os números mostram a mesma coisa, na verdade, em termos de vontade por um líder populista, portanto. Então está em altas o Pedro Magalhães. Para Aqui, saber aqui futuro- nestas duas pessoas está em alta. Exato. Está em alta. Para Não, saber o pre- futuro. Olha, Não então, mas pronto, aqui já temos uma primeira ideia de voto obrigatório. 3 pessoas, por elas, havia o voto obrigatório? Não, acho que não. Como O Zé assim? Maria é Eu não. contra. Eu estive aqui Tu a és dizer que era contra? contra. Eu disse que era contra. E eu disse que tinha alguma simpatia, mas também não disse que era eu assim a percebi que tu favor. eras a favor. Não, eu sou Não. contra porque acho legítimo e acho desejável que Vê lá as tu, tira pessoas aqui. não informadas não votem. Sim, mas assim, eu queria dizer só duas coisas relativamente tu a és mais isso. polémica, então Ok. desculpa lá. Em primeiro lugar, as pessoas não informadas podem votar em branco ou anular o voto. Podem ir lá e desenhar até coisas obscenas no boletim de voto. Essa Tá bem, mas sim. certo. Não, mas depois a outra coisa que eu acho que é também importante pensar é quando o voto é obrigatório, que no fundo a falta de informação ela também se combate tornando o voto obrigatório. Eu não estou a dizer, a sério, eu não Sim. sei se sou a favor ou não, eu só estou a dizer que tenho alguma É um simpatia bom Eu tenho argumento. simpatia também e eu tenho Pronto. mais polémico. Tu queres tirar os burros de votar. Basicamente é isso. José Maria Pá, há Pimenta. É basicamente, não é? Há um argumento que eu costumo usar quando em workshops e formações de pensamento crítico sobre argumentação, que é do tipo que é o Jason Brennan, salvo erro, que tem um argumento interessante, do qual eu discordo, imagino que vocês também, mas não é fácil de rebater. Ele diz que ele parte da premissa de que muitas pessoas votam, mesmo sem voto obrigatório, muitas pessoas votam de maneira desinformada. Isto é mais ou menos óbvio, não é? Já não sei de quem era aquela frase do basta uma conversa com o eleitor médio para ficar desencantado com a democracia, porque realmente a maior parte das pessoas sabe muito pouco mesmo as que vão votar sabem muito pouco, e portanto, partindo desta premissa com a qual todos concordamos, então faz sentido estabelecer um qualquer tipo de exame que seja uma barreira ao voto, ou seja, que as pessoas tenham de fazer um É exame. uma espécie de carta de voto. Uma espécie de carta de Defendes voto. uma carta de voto. Não sou eu, é ele. Não. Pois sim. Não, eu deste argumento discordo, mas é um argumento provocador, porque realmente toda a gente concorda com a premissa. Sim, mas isso já houve, não é? Já houve voto censitário, Já. em que a carta de voto era baseada no rendimento E não funcionou bem. ou no nível de riqueza, que tem uma correlação bastante elevada com conhecimento, Mas não se é? Não nós é perfeita, queremos- tal de ser perfeita. Se nós queremos contrariar Eu a não quero, eu abstenção- sou contra. Eu acho Não, que o mas a voto carta tem que da ser abs- universal. A já. carta de voto iria contribuir para uma maior abstenção. Estávamos tramados. Claro, não, a ideia é que iria contribuir para um voto mais informado. Mas eu discordo disto já agora. Sim, E a era razão assim, por- É o uma- melhor e quem é que ia voto. fazer e quem é que ia decidir o que é Claro, o melhor é. voto, não é? Sabes o que é que isso me soa? Quem é A que ia decidir o voto que era- do bem. Claro, é o voto Voto do do bem. Não, Não, não era voto do decidir o melhor voto, era decidir. Não, decidir quem é. Desculpa, sim, tens razão. Quem é que ia decidir quais é que são os critérios que eu tenho de preencher para ter direito a votar? Claro.
Mas não é, mas eu não acho esse o maior obstáculo, porque isso é que, sei lá, como um exame de código ou uma coisa do Está bem, género. mas o exame de código não é para um direito fundamental. Não, mas imagina, a pessoa E- tem de conhecer o funcionamento do poder político, do nosso sistema eleitoral, tá bem, etc, etc. Zé, tá bem, mas tu percebes, claro que percebes, não é? Que fazer isso, tu depois podias nivelar o exame para ser mais ou menos difícil para deixar passar ou 99% da população ou apenas 1%. Claro, É claro. muito fácil, não é? Por O lá Zé não está perguntas 100% específicas. certo. Não, eu discordo. A razão pela qual eu discordo deste argumento não é. Eu percebo isso, mas não é tanto por isso, é mais porque a história mostra-nos que isto é muito pernicioso, não é? Porque o que isso faz é com que muita gente perca o direito de votar e as pessoas que perdem, a amostra das pessoas que perdem o direito de votar não é neutra, são pessoas com menos posses, com menos qualificações, e portanto tu estás a deixar parte dos cidadãos, ou seja, parte das necessidades completamente fora dos programas políticos, e depois isso a prazo faz com que os políticos estejam a governar para uma elite, no fundo. Compreendo. Olha, queria mudar aqui assim de tema. Ou seja, Já falámos bastante. já resolvemos este. Está resolvidíssimo. Vamos ter. Eu sinto que já. Não, nós daqui saímos com Nós uma daqui saímos democracia com tudo. rejuvenescida. 2026 vai correr muito bem. Começou bem e vai ser ótimo. Vamos ter umas presidenciais. E eu gostava que vocês me ajudassem aqui a decifrar um bocadinho as presidenciais. Qual é que vocês acham? Sabem quando nós estamos a escolher uma casa e estamos no. Pá, não sei se é o Sapo, aqueles sites de casas na Era, e pomos filtros. Que filtros é que vocês acham que nós devemos meter para escolher um presidente? Ou seja, qual é que é a casa com piscina? É ter 3 casas de banho? É ter um sótão? É ser central? O que é que, quando eu estou a escolher um presidente da República, é diferente do primeiro-ministro. Ou seja, é uma casa de férias e uma casa para morarmos. Quais são os filtros? Vou eu? Vai, começa. Dá os teus filtros. Dá para pegar nessa Dá aí os pergunta de teus várias filtros. formas. Fazem um filtro. Primeiro, o Primeiro-Ministro e Presidente são realmente duas funções diferentes. Não é? O Primeiro-Ministro governa, o Presidente é o chefe de Estado, tem um papel mais. A ideia é que tenha um papel moderador e que tenha, enfim, que possa também de alguma forma condicionar que o Primeiro-Ministro faz. Isto faz com que o Presidente tenha, por um lado, menos poder do que o Primeiro-Ministro, porque não governa. Aliás, o nosso modelo é um modelo semi-presidencialista, com algumas coisas meio estranhas, porque não se percebe bem os poderes que o Presidente tem, mas na prática não está a governar no dia a dia, portanto tem menos poder do que o Primeiro-Ministro e do que a maioria do Parlamento. Por outro lado, há um aspecto interessante do nosso sistema que é nós não temos a figura do impeachment em Portugal, ou seja, não temos a possibilidade de tirar de lá um presidente que se porte mal. Ao contrário de um primeiro-ministro que pode ser demitido pelo presidente e pode. Não pode? E- Então o que é que aconteceu com o Santana Lopes? Não, isso era um primeiro-ministro. Primeiro-ministro. Ai, ok, desculpa. O presidente. É O que é presidente não impossível pode. de- Ai, o presidente está ali para sempre. Sim. Realmente Está ali ninguém. Mas eles também não têm espaço para fazer asneirada, ou tem? Tem algum. Tem algum. Tem? Podem dissolver a Assembleia, podem demitir o Primeiro-Ministro, coisa que nunca aconteceu, podem vetar leis, podem fazer uma coisa que eu descobri no outro dia que é chamado veto de gaveta, que há uma lei que vem para eles promulgar, porque o Presidente tem de promulgar, e normalmente fala E automaticamente, nunca mais e promulgam. ele Sim. põe aquilo na gaveta E espera, e e fica à espera. espera. Ele E vai boicotando assim o processo. como se fosse um legislativo. argumento de um filme. Eu depois leio isso. Sim, Exatamente. logo Não, trato. estou logo sem trato. tempo, pá, Está estou na sem gaveta tempo. do Scorsese. Estou sem tempo. Isto significa que, por um lado, o cargo presidente é menos importante, mas por outro, como tu não o podes tirar de lá, deves escolhê-lo. É argumentável dizer que deves escolhê-lo melhor. E, portanto, eu acho Boa que frase. faz sentido que sejas um pouco mais criterioso a escolher o presidente. E é um do que bocado o mal do último nível, não é? Porque às vezes há aquelas Isso. coisas tipo, o presidente chama e dá uns puxões de orelhas. E esses puxões de orelhas são efetivos, são reais? Ou ele está só a fingir que está a dar um puxão de orelhas? São efetivos porque o presidente tem estes poderes todos que não são muitos. Não é? Isto não é um poder de governação, é um poder de interferir na governação. E ao mesmo tempo, o presidente, como é eleito em Portugal, ao contrário de outros países, por sufrágio universal, ou seja, por voto direto, não sei lá, através da Assembleia, por exemplo, como acontece noutros países, ele e normalmente é mais popular do que o Primeiro-Ministro, isso dá-lhe uma força que o Primeiro-Ministro tem de respeitar. Uhum. No início dos mandatos, no primeiro mandato do Marcelo e no início do segundo, notava-se muito isso, porque ele era tão popular que nenhum Primeiro-Ministro lhe queria. O António Costa queria claramente agradar-lhe porque não queria É ficar sempre o mal. Fernando Mendes, não é? O nosso presidente é sempre tem a popularidade do Fernando Mendes. Agora 70, menos. 80%, 90%. Agora tem muito Agora menos. menos. Agora Sim, ele dilapidou bastante a sua popularidade. Sim, agora menos, já na reta final. Mas já mesmo na reta final, não é?
Não sei se foi na reta final, é que eu No acho último que o mandato. caso sim, no último mandato, no último mandato. Não, sim, acho que, ou seja, eu acho que ele tem a sua forma de exercer a presidência é tão pouco institucional e é tão com base no cheiro, na intuição e não sei quê, que a probabilidade de pôr o pé em Esgotou-se. ramo verde era enorme, não é? E portanto meteu. E meteu da pior Certo. Meteu maneira. Quer várias dizer, eu vezes, estou a sim. falar do caso das gêmeas, que é um Sim. caso gravíssimo e que no fundo revela o pior de uma certa elite que acha que pode tomar conta dos recursos do país em coisas perfeitamente críticas, metendo cunhas Há uma para. história meio escura, não é? Acho Ainda que a não se história, resolveu. acho que a história não é nada escura, para mim ela é claríssima. Para Pois. mim ela é claríssima. Eu não, acho que não foi só com isso que Marcelo perdeu popularidade, porque ele de facto começou a mostrar comportamentos muito erráticos, não é? Às vezes um bocado bizarros em público. Sim. Enfim, não, mas eu concordo com o Zé Maria. Eu acho que é muito importante escolhermos bem o presidente, também já agora porque ele tem um mandato de 5 anos e até agora nenhum presidente deixou de ser reeleito. Portanto, nós sabemos, e isso está muito bem demonstrado, que as pessoas que exercem o poder têm uma vantagem quando se apresentam para serem reeleitos, mesmo quando exercem o poder Estamos a escolher executivo. para uma década. Estamos quase sempre a Yeah. escolher para uma década, porque de facto, lá está, como o presidente também não faz muita coisa, é muito difícil que as pessoas não continuem namoradas e não reelejam passado 5 anos. Até agora nunca aconteceu, claro que pode acontecer, e por exemplo, em França, que é talvez assim o exemplo mais próximo do nosso, embora o presidente tenha muito mais poder de facto, já houve presidentes que exerceram apenas um mandato, mas aqui nunca houve. Pronto, portanto, Sarkozy foi um mandato. Sarkozy foi um mandato e o François Hollande também foi só um mandato. É quando Ahm, fazem a asneirada é só um mandato. Fazem, sim. Pronto, portanto, mas o Sarkozy, ele exerceu apenas o mandato, mas atenção que ele não, isto foi antes, depois dos seus problemas judiciais, não é? Ele não saiu por causa dos problemas Ok, ok. judiciais, eles vieram mais tarde. Bom, mas, portanto, eu acho que isso é muito importante e depois, tudo o que o Zé Maria, eu concordo com tudo o que o Zé Maria disse e queria acrescentar também que, de facto, o Presidente tem poucos poderes, mas tem poderes muitíssimo fortes, ou seja, dissolver a Assembleia, isso que se chama muitas vezes a bomba atómica, que é de facto fazer reset, não é? Dizer, "Bem, agora vamos começar de novo, ou demitir o primeiro-ministro, coisa que Tem nunca poder, aconteceu. realmente Tem, tem tem poder. poucos poderes, mas são poderes muito, muito, muito fortes. E esses poderes muito fortes também têm, já agora, o condão de alterar a maneira como os outros atores políticos se comportam. E eu acho que isso com Marcelo Rebelo de Sousa foi claríssimo. Quer dizer, ele começou a brincar às eleições Yeah. e os atores políticos começaram a perceber que, provocando, puxando a manta daqui, puxando a manta dali, ele ia dissolver o Parlamento. Marcelo Rebelo de Sousa dissolveu o Parlamento 3 vezes. Que eu acho que é um recorde absoluto Pois foi. da. O Ianes também. Agora tens estes Agora, dados Ian, se frescos. calhar, sim, se calhar, desculpa, não me lembro Não. bem. 3 vezes, já viste, mas na minha cabeça está sempre a dissolução do Santana Lopes. Parece que foi mais marcante essa para f- mim, não sei porquê. Mas Foi essa mais foi polémico. uma. Mas Mas do quer dizer, Marcelo eu já nem me lembro quais, sim, acreditam? mas Foi isso outro quer dizer dia. que Sampaio dissolveu uma vez, que Cavaco Silva não dissolveu nenhuma, se não estou em. Não, Dissolveu dissolveu quando Sócrates. foi por causa Yeah. sim, Mas para foi. Sócrates. Mas houve dissoluções que foram. Então, mas quais foram as três? Zé, do Marcelo? Foi a O do a do orçamento. António Costa, não é? Foi a primeira do orçamento que não foi aprovado em Sim. 2021, portanto, no final de 2021, o orçamento para 2022, que depois levou à maioria absoluta de António Costa no início de 2022, e depois foi a maioria absoluta quando António Costa se demitiu, enfim, por causa da Operação Influencer, e depois foi agora com a moção, mas aí não tinha Yeah. escolha, de facto, aí não tinha escolha. Aí houve uma moção de confiança que não foi aprovada. Então, Sim. António Costa teve 2 strikes. Teve 2 dissoluções. Teve 2 dissoluções, sim. Ok. Teve 3 strikes, na verdade. Não, 2. Porque a terceira foi agora o Montenegro, não é? Não, ok, está bem, está bem. Estava a entender strike noutro sentido. Sim, ele foi No três sentido- vezes, foi 3 vezes Eu vejo primeiro-ministro. a três vezes. dissolução Foi como 3 um vezes strike, primeiro, não é? sim. Ou seja, algo não está a correr bem com o governo. Pronto, sim, é verdade. Não, mas foi 3 vezes primeiro-ministro. Yeah. E portanto teve 2 dissoluções. Pronto, e isso mostra que de facto são poderes muito, muito fortes e portanto Certo. por essas razões todas nós temos que escolher bem. E o que eu acho que também temos de escolher, porque portanto quais é que são os filtros que eu aplico tendo em conta isto que aqui foi dito? Eu acho que tem que ser uma pessoa que tenha sobretudo uma visão das instituições, ou seja, até foi na apresentação do teu livro uma vez com o Francisco Mendes da Silva que ele disse a democracia é um algoritmo, eu cito muitas vezes com isso. Eu não E foi de lembrava certeza na apresentação do teu livro na FNAC. Foi um grande há evento, uns grande anos. evento. Há uns anos. Grande evento. Marcante. Não, marcante. Depois disso o país não teve mais problemas. Mas de facto que a democracia é um algoritmo. Pronto, eu acho que é preciso, que nós precisamos é de uma pessoa que
que perceba esse algoritmo, que tenha respeito por esse algoritmo e que perceba, que se prenda um bocadinho com aquilo que tu perguntaste ao princípio, que é as pessoas votam bem, votam mal, isso importa menos do que termos a máquina a funcionar. E a máquina democrática é um conjunto de instituições que tem o sistema judicial, tem o Tribunal Constitucional, tem o Parlamento, tem o Poder Executivo no Governo, tem também, obviamente, as autarquias, etc. E que nenhum destes poderes é absoluto e que todos eles estão a controlar uns aos outros, e alguém que perceba a importância dessa máquina e desses equilíbrios, porque de facto a democracia é sobretudo uma máquina razoavelmente bem oleada, imperfeita, que vai sempre precisando de ajustes aqui e ali, mas de gerir, não é, a discordância. E eu acho que é preciso alguém que perceba isso. Ou seja, então aquelas reuniões que eu estava a dizer, esses puxões de orelhas, são efetivos, ou seja, existe, determinada semana passou-se um problema, o Marcelo convoca duas pessoas e há de facto conversas destas. Epá, cuidado, não sei o quê, não sei o quê. Isto realmente é real. Convoca uma pessoa. Ou duas. Ou duas. Não, tem que ser um presidente, tem que ser conciliador ou não? Não, isso é real porque ele de facto tem sempre uma ameaça em última análise, que é o poder de mandar de demitir o primeiro-ministro e de dissolver o Parlamento. E portanto esses dois poderes, o legislativo e o executivo, sabem que em última análise dependem do presidente, e é por isso que o presidente pode exercer essa influência quando chama e diz: ó Certo. menino, vamos lá. Agora, atenção, o que o presidente não pode é começar a dissolver a torto e a direito, porque a democracia também vive deste equilíbrio entre o temporário e o permanente, não é? Portanto, nós precisamos, o poder democrático é temporário, ainda bem que assim é, mas por outro lado não podemos andar a ir a eleições todos os anos, e porque depois isso também faz com que, repara, eu já vou passar, já me vou calar, mas isso é importante que, que o presidente não altere de tal maneira as regras do jogo que ponha as pessoas a brincar a crises políticas para Compreendo. provocar, estás a É. perceber? Portanto, tem que exercer isto assim com muito Então, mas cuidadinho. vamos tentar dar uns filtros mais concretos. Por exemplo, qualidades. Eu, por exemplo, na escolha do presidente, não sei se estou a ver mal, para mim ocorre-me sempre honestidade. Eu quero lá, tipo, um paladino. Certo. Queria lá a pessoa menos corrupta possível. Isto está nos Faz vossos sentido. filtros? Faz Sim. sentido isto? Não sei, esta palavra aparece-me. Acho que Também faz. me parece uma pessoa que fale bem, mas que tenha um certo charme, não é? Porque o nosso presidente vai ser o nosso representante pelo mundo inteiro. Eu não quero que os presidentes dos outros países. Ih, vem agora este chato. Ou seja, era Deve fixe acontecer para bastante. nós, tipo, aí vem o Marcelo, lindo. Este almoço vai ser bom. Acho que isto deve ter ganhos para o país. É capaz de ter, sim. Os dois critérios que tu estás a dar existem para qualquer função, não é? Que é teres alguém competente para aquela função e ter alguém com as qualidades morais, digamos assim, sim. para aquela função. No caso da competência, um Presidente da República tem de ser competente, isto vai um pouco ao encontro do que a Susana estava a dizer, não necessariamente da mesma maneira que um Primeiro-Ministro tem de ser competente, porque não são as mesmas funções. Um Primeiro-Ministro está a governar, tem o poder executivo, o Presidente da República tem sobretudo que conhecer o que a Susana estava a dizer, quer dizer, tem que perceber bem a arquitetura do sistema, como ele funciona, perceber qual é o seu papel, porque ele funciona, aquela lógica do poder moderador é ele funcionar como um ator político que tem igual legitimidade eleitoral e que pode moderar o Primeiro-Ministro quando ele se estica um pouco, não é? E o nosso sistema, nós temos poder executivo e poder legislativo, ou seja, o Primeiro-Ministro e a Assembleia, mas na prática, como o Primeiro-Ministro emana da Assembleia, se houver maioria absoluta, eles são basicamente a mesma coisa. Ou seja, há quase uma fusão entre os dois e, portanto, é bom tu teres alguém que consiga moderar e que tenha esta perspectiva mais transversal, tenha mais experiência política também, não é? E com isso consiga evitar que o Primeiro-Ministro, enfim, fuja para fora de pé em algumas situações. E depois tem de ser uma pessoa moralmente, enfim, tem de ser moralmente à prova de bala, mais ainda, acho eu, do que o Primeiro-Ministro, por causa da questão de nós não termos impeachment. Porque ele não pode mesmo sair de lá durante 5 anos. Durante 5 anos não há ninguém. Imagina que elegemos um presidente e ele. E, aliás, isto na verdade não é impossível de acontecer, não é? Tu sabes de problemas de corrupção associados àquele presidente, por exemplo, a posteriori. Ou ele faz algo que é terrivelmente mau. Não é? Tu não consegues tirar de lá. Não há Mas- hipótese, ele pode demitir-se, não é? Mas não há nenhuma. Mas tu não achas que os nossos presidentes, ao longo destes últimos anos, têm sido um bocado protegidos do escrutínio? Porque todos saíram bem. Não há nenhum presidente da República que tenha sido escrutinado ou considerado corrupto. Bem, olha, o Marcelo, não é bem considerado Marcelo corrupto, não é? Mas é coisa uma. das O Marcelo gêmeas talvez... é- Sim.
Embora não seja o suficiente, acho eu próprio. Sim, mas eu acho, lá está, eu acho que há a diferença entre os civis e pessoas como vocês, por exemplo. Eu agora disse assim, isto para mim está meio escuro, estou mais longe da política. Para vocês, se calhar, está muito claro. Mas para os portugueses, a história das gêmeas apagou-se. A história das gêmeas apagou-se. Ou seja, houve alguma condenação? Não Não, existe. não podia haver. Quer dizer, Não há nada. O que é que se passou? Ou seja, o que é que para a maior parte dos portugueses, onde é que o Marcelo vai ser prejudicado? É uma espécie de um sussurro, de um gossip, mas factualmente houve alguma condenação? não, não, todos, o Marcelo não pode ser, o nosso Presidente da República não pode ser condenado e ainda bem que não pode ser condenado. Não está limpo. Tem imunidade. E além disso, ele já nem sequer podia pagar um custo político porque Exato. já não podia ser reeleito, não é? Portanto, temos uma limitação de mandatos, também ainda bem que temos, de 2 mandatos no máximo. E portanto, não, mas pelos vistos não está limpo, não é? Embora seja muito difícil atribuir Mas vai a desaparecer. perda de popularidade a este tipo de histórias, mas na verdade a perda de popularidade está lá e Marcelo já não é aquele presidente adorado que ele foi no seu primeiro mandato, não é? E isso deve chateá-lo muito. E isso deve chateá-lo bastante. Acham gosta isso? muito de ser Eu, por gostado. acaso, acho que os portugueses têm pouca memória. Já o José Gil falava disto, da pouca memória dos portugueses. Eu acho que não vai. Esta situação das gêmeas, não sei se ficará. Eu acho que ficará é que Marcelo era um presidente popular e um porreiro. Hum. Não sei se a questão das gêmeas, a 4, 6 anos, ficará. Não, eu acho que que eu provavelmente o que digo? fica A é o história- porreirismo e a Chelsea. É o sim, porreirismo. sim, eu acho Portanto, também. todos os Acho que é presidentes bastante ficaram bem. provável, sim. A questão é um bocado como, sei lá, imagina uma pessoa de quem foste colega no secundário, por exemplo, e vocês chatearam-se por algum motivo e no final não tinhas grande opinião dele. Se calhar não te lembras porque é que não tinhas grande opinião, mas ficaste com a má opinião. E eu acho que o legado do Marcelo fica afetado por isso, por muito que os pormenores associados ao caso das gêmeas se vão dissipando. Pensa no Cavaco, por exemplo. O Cavaco foi eleito, foi reeleito e também saiu mal. Se fores perguntar às pessoas porque é que ele saiu mal, já não é muito óbvio, mas Certo. E Mas o Mário ele- Soares, Sim, saiu mas bem? o Marcelo nunca foi um político adorado ao ponto O Cavaco. desculpa, Sim. o Pois Cavaco não, nunca pois não, foi claro. um político adorado ao ponto de Marcelo Rebelo de Sousa, nem nunca teve este lado emotivo de sair à rua, das selfies, de beber a ginginha, não sei o quê, de dançar com as pessoas nos bailaricos. Quer dizer, acho que é difícil. A marca, eu não estou a defender esta marca emocional de Marcelo, atenção, estou só a dizer que eu acho que isso deixa necessariamente um lastro emocional nas pessoas que Cavaco sempre foi um político muito distante, Sim, além de outros defeitos. Eu acho que tu és um homem honesto. E obrigado. se calhar, se calhar na tua bússola há uma mancha para ti. Mas para a maior parte dos portugueses isto é tudo muito disperso. Por exemplo, o Mário Mas Soares. eu nem tenho má O opinião que é que acham Marcelo. o que é que acham como é que ficou, se falarmos desta questão da imagem, o Mário Soares como é que está hoje em dia na cabeça dos portugueses? Isso é uma excelente, não sei. Boa pergunta. Também se todas as questões que havia, não é? Havia questões com o Mário Soares. Está disperso. Sim, mas que o é que Mário Soares ficou? foi Que era primeiro-ministro, foi carismático. presidente da República, foi Mas ficou como um homem eurodeputado, foi carismático. recandidato à Exatamente. presidência que perdeu. Yeah. Já ninguém se lembra. O que eu acho que fica do Mário Soares é ganda político, falava muito bem, muito carismático. Não, e não é só isso, quer dizer, o Ponto. homem é quem devemos a transição democrática também, devemos não só a ele, mas também a Sim. ele, não é? Pois há Portanto, pessoas isso que o é- adoram, há pessoas que mas o isso- odeiam, ou mas seja, é muito difícil comparar Mário Soares a qualquer um dos políticos contemporâneos por causa dessa faz dimensão parte da revolução, não é? pois, histórica da Claro. democracia. Mas o que eu acho é que todos vão ficar bem. Por isso é que eu estou a levantar a questão de acho que não existe. Nós gostamos dos nossos presidentes e assim deixamos. Nenhum presidente foi mal visto e será mal visto até agora. Como em França já Não, o mas uma- Sarkozy vai não é? Foi condenado. O Sarkozy foi condenado, agora Pronto. conseguiu interpor um recurso e sair da prisão. Acho que em Portugal estamos longe disso. Mas ele tem mais poder em França. Tem muito mais poder, tem poder executivo, sim. Portanto, pode ser apanhado Enfim, em não tem Amarós. poder executivo, Pois, é esquisito, não mas tem, ele tem mas ali uma quase tem. ligação Sim. com o primeiro-ministro que acaba por, na prática, exercer o poder executivo. Por exemplo, o presidente da República Francesa tem assento no Conselho Europeu, contrariamente ao presidente Ok. Yeah. da. Deixa-me só perguntar uma coisa que há bocado português. me esqueci, que era que o Zé estava a falar e lembrou-me. Um presidente, o trabalho dele, qual é a percentagem que é feita em Portugal e lá fora? Quando nós avaliamos um presidente, temos que pensar que 70% do trabalho dele é feito cá e 30% lá fora, ou é 50-50? Acho que, Hum. acho que provavelmente até é menos do que 70-30, Sim. eu diria. Aí é tudo cá? Não, eu diria 85-15, não sei. Aí, uma pá, coisa Ah, assim. então as viagens todas que eles fazem Mas é eles só têm uma- 15. Não viajam assim tanto. Eles têm não é? é um bocado como o Papa. Ah, não não é? viajam assim tanto? Eles têm uma certa latitude para decidir quanto é que querem viajar. Pois, isso é verdade. Não é? Mas não era importante que o nosso presidente fosse um grande de relações públicas no mundo? Isto não nos dá jeito? Ou isto é uma ilusão? Não há sei se uma ele- chamada não que sei ele se ele faz. consegue ser para lá da comunidade
lusa, não sei se ele, quer dizer, Então isto é tudo só jantaradas sem grande impacto. acho que para lá não é? Para lá do ambiente cultural ligado a Portugal, Brasil, Palop, etc. Não sei se o presidente consegue. Porque essa Pois. popularidade não se transmite. Com o Marcelo, nós vimos quando ele ia a Angola e acho que sobretudo a Moçambique, e mesmo ao Brasil, era muito bem recebido e conseguia ser. Essa popularidade conseguia passar um pouco para lá, não conseguia extravasar as fronteiras. Mas sei lá, É que eu se for outro imaginava que país era assim. europeu, zero. Vê lá se isto é um imaginário meu completamente falso. Imagina que há um terremoto em Portugal. Há um terremoto em Portugal. E o presidente da Alemanha adora o Marcelo. Por exemplo, são grandes amigos, falam por WhatsApp todas as semanas. Eu imagino que essa relação podia fazer com que. Mas o presidente da Falam Alemanha por também não WhatsApp faz todas as muito. semanas, Eu é podia muito bom. fazer com que a Alemanha injetasse mais, fosse tipo o primeiro a meter dinheiro em Portugal. Sim. Isto não. Tipo, uma amizade de um presidente É o com outro grupo, estás a presidente. falar do. Não sabes, estás a falar do famoso grupo de Arraiolos. Pois é, o grupo de Arraiolos, é verdade. Que o Expliquem-me. António. Não, quem é que tem falado do grupo de Arraiolos? É o Jorge Pinto. Foi É o o Jorge Jorge Pinto Pinto, que tem foi. andado a falar, é Sim. verdade. Sim, é o grupo dos. Foi um grupo que foi instituído pelo Presidente Sampaio e Sim. que é o grupo dos presidentes na União Europeia que não tem poder executivo, o que inclui o alemão. Ok. É um grupo muito atraente, não é? Dá vontade de participar. Dá imensa vontade de Grupo participar, dos presidentes sem exatamente. poder executivo. poder. Uau! Sim. Ah, Mas então este cenário que eu vos dei não existe para vocês, não é? É um cenário de banda desenhada. quer dizer, Amizades. Seria mais do entre- primeiro-ministro, não é? É, Isso. estas Ok. coisas, as relações entre países são muito mais perenes. Depois há casos malucos, não é? Se tiveres um tipo como o Trump, claro que isso tem um poder enorme para desfazer laços diplomáticos antigos e não sei o quê, não é? Ele está prestes a fazer isso já agora com a Dinamarca. Mas o normal nestas coisas é que a relação entre países é uma coisa perene, baseada em laços diplomáticos. Há um corpo diplomático que tem uma missão que, se tu quiseres, ultrapassa os ciclos puramente eleitorais, embora obviamente depois também tenha uma parte de diplomacia económica, etc., que obviamente está sujeita às orientações do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que está naquele momento na tutela, mas portanto é evidente que tu teres um Presidente da República, tal como o Primeiro-Ministro, tal como o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que tem boas relações nestes círculos Interfere, diplomáticos, pronto. é evidente que interfere. Agora, Hum. não depende, quer dizer, a ajuda, por exemplo, no caso de Portugal, vir a ter um terremoto, e queres que eu bata na madeira Bate, também, bate, eu não faz sou favor. nada Bate, bate. Mas supersticiosa, vou bate. fazer isto só por ti, Bate. Salvador. 3 Obrigado, chega? obrigado. Ou é preciso mais? Não é São 3, é 3, 3. ótimo. Se te enganares, Pronto, é então lixado. já não vem, Só já temos não mais vem, dois queríamos presidentes. assegurar, já não vem o terremoto, porque eu bati 3 vezes na madeira. Mas, quer dizer, os mecanismos que fazem com que isso funcione têm a ver com mecanismos dentro da União Europeia, não sei o quê, claro que lá está, ou seja, se tiveres uma pessoa que cria anticorpos, isso não vai ser bom. Mas basta uma pessoa razoavelmente redonda e que perceba os mecanismos diplomáticos, e depois também os presidentes têm uma casa civil e não é por acaso. Tem uma casa civil e tem lá pessoas que o vão ajudar a gerir as nossas relações diplomáticas com a diáspora portuguesa, com a União Europeia, com a América do Sul, com a África, etc., para que isto depois funcione como uma coisa, como uma máquina razoavelmente bem oleada. E depois tens tipos disruptivos, como por exemplo o Trump, que chega e que faz diplomacia lá à maneira dele, mas de facto isso não é o normal, nem é aquilo que nós queremos que aconteça. E que eu acho que, sem contar com um dos candidatos, quer dizer, sem contar com o André Ventura, acho que aqui nenhum dos candidatos que está mais bem posicionado para chegar à segunda volta, nos coloca nesse tipo de risco. Então vamos a isto, vamos às nossas eleições. Para começar, ajudem-me já a explicar um conceito básico, que é o que eu estava a dizer antes de começarmos, que é, todos os dias na televisão se falam de conceitos que são básicos para os comentadores e que as pessoas não sabem. O que é o voto útil? A ideia de voto útil é Parece quando... que é o voto inteligente e os outros são estúpidos. Não é Exato. tipo, voto útil. Eu Este até é o inútil. o outro é inútil. Então vamos todos votar útil. A ideia de votar útil é se tu votares, por exemplo, no caso das presidenciais, num candidato que não passa a segunda volta, É estúpido. o teu voto não serviu para nada, digamos Sim. assim. E se entre os dois que passam a segunda volta há um que, apesar de tudo, para ti seria um mal menor, o voto útil será votar nesse mal menor. O exemplo clássico de voto útil em presidenciais foi quando o PCP, na segunda volta, na segunda ou na Não, na primeira? primeira. Na primeira volta, exatamente, das eleições de 86, recomendou voto útil no Mário Soares para que o Freitas do Amaral não fosse eleito. E o Cunhal famosamente fez aquela coisa, como é que era, tapar os olhos, não é? Sim, sim, era tapar os olhos, acho que Tapar sim. um olho, já não sei, mas acho que era tapar os olhos e pôr a cruz no Soares, Sim. para não gostar tanto. Pois. Então é quase como se fizessem as pessoas sentir mal por votarem emocionalmente. Não é? Imagina que eu vou Sim. votar no António Filipe.
Vou dar este Não cenário tem de ser altamente emocional. hipotético. Não, Digo assim, eu gosto de António Filipe, e a pessoa, Salvador, ele não vai Ou ganhar. o Manuel João Vieira, não, não é? eu vou, Ele vai, o Manuel João Vieira, Vieira, não exatamente. vai O meu ganhar. voto no Manuel João Vieira, mesmo que que ainda ganhe, não mudei. mesmo que ganhe, desiste, não é? O Exato. Manuel João Vieira. Portanto, aí é mesmo um É problema. isso, Depois porque, fica... ou seja, E estou a nós, fa- a nossa Constituição não prevê essa situação. Se o devia mais, dar. devia dar para ficar para o Voto segundo, no não é? Manuel João, se ele desistir. Não, ou então se o primeiro desistir, ficar para o segundo. Exato. Mas não é possível. A nossa Constituição não prevê. Portanto, estaríamos realmente num vazio constitucional. Então, mas Quando ele aconselham desistisse, todos a foi- votar útil. Não, mas deixa-me. Eu vou-te dizer uma maneira Diz-me. porque tu deste aí uma ideia valorativa, não é? É como se o outro voto fosse inútil e, portanto, quase como se fosse pior. Mas, na verdade, a maneira como nós normalmente contrapomos o voto útil é com o voto sincero. O que já Hum. dá aqui uma valorização, se quiseres, mais simpática até à Nunca palavra. ouvi a Até como expressão se o voto sincero. voto útil é como se o Parece voto útil naif, não é? fosse não sincero. Na verdade, fosse um voto não sincero. Bem, Em então ciência política é assim que nós lhe chamamos. acabámos com Voto isso que tu sincero. disseste, pôr todos os portugueses a votar sincero. A Sabes que os votar portugueses são sincero. sinceros Pronto, e que mas, não o têm que é- defeitos. mas a ideia do sincero é o quê? É dizer, quando eu olho para o espectro dos. Agora, por exemplo, falando das nossas eleições presidenciais, eu olho para os candidatos que estão em cima da mesa e há um com o qual eu me identifico mais. No teu caso, é o Manuel João Vieira. Sim, E- à partida. Eu gostava. À partida. Vamos ver se Pronto, diz o mudamos teu hoje. voto sincero seria no Manuel João Vieira. É. O que é o voto útil? É fazer este tipo de raciocínio que nós estamos aqui a fazer, que é bom, mas o Manuel João Vieira tinha ainda depois esta questão do vazio constitucional dele desistir se for eleito. Mas vamos supor que o teu voto sincero seria no António Filipe. A ideia é dizer, bom, está bem, eu vou votar no António Filipe, que é de facto exprimir a minha opinião no boletim de voto, dizer de todos estes candidatos, aquele que mais representa a minha visão para a presidência da República é o António Filipe, voto no António Filipe, mas de facto se eu posso pensar de uma maneira mais estratégica, outra maneira de nós às vezes chamamos ao voto útil na literatura é voto estratégico, é pensar então, mas o que é que eu quero verdadeiramente? Quem é que eu quero pensar? Ter o máximo possível de possibilidade de determinar quem é que se senta efetivamente no Palácio de Belém. Claro. O Acho que é mais António Filipe nunca vai chegar à segunda volta. A probabilidade é muito, 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 muito baixa de acordo com as sondagens. E, portanto, o que eu posso é querer influenciar a segunda volta, portanto, usar o meu voto para influenciar a segunda volta, para depois, 15 dias depois do dia 18, poder realmente ter uma escolha na qual eu minimamente me reveja. Portanto, já não vai estar lá o meu preferido, mas se calhar vai estar lá alguém que eu não gosto assim tanto como o António Filipe ou o Manuel João Vieira, mas que me custa que eu tenho mesmo de tapar o nariz aos olhos para conseguir votar nele. Diga-me uma coisa, já que estamos no António Filipe, como é que se chamam, sem paninhos quentes, às candidaturas como o António Filipe, que é, ele não tem hipótese nenhuma, ele não vai ganhar, o partido sabe disso, é o que é um soldado que mandam para ser alvejado. Isso é tipo, manda o António Filipe, que não vamos queimar ninguém, ele já não se vai queimar. É isto? Como é que isto tem um nome técnico em política? Por acaso Devia não sei ter. se seria Por acaso não sei. o voto posicional, talvez, porque o objetivo é em grande medida, o partido marcar presença. Enquanto ele. É tipo, lembras-te quando o risco, lá jogavas o risco no tabuleiro, sabes, Sim, Susana, claro, jogo. claro que sei. Metias só um soldadinho ali, não metias todos, porque sabes que vais perder aquele território. Eu sinto que o António Filipe é um soldadinho que está ali. Porque é que ele também se presta a isso? Qual é o ganho que ele tem? Mas eu não Popularidade? Pois, Porquê é que ele que eu vai não para sei se eles perder? queimam soldados. Por exemplo, se pensares na Catarina Martins, é um dos maiores ativos do Bloco. Mas também já. Portanto, não É? sei se está. Eu não sei. Eu acho que ela está de saída. Eu acho que a Catarina Martins Não, está ela é de deputada saída. europeia. Isto é a saideira, não é? Dela. Não, ela é deputada europeia, ela tem um mandato no Parlamento Não, mas eu acho Europeu. que será talvez a saideira dela em termos de candidaturas, ou não? Não sei, sim. Não vem agora outro novo? Pois, Por acaso não sei. Eu não acho tenho que já certeza iam nenhuma perder, vai a Catarina. Acho que Que ela está tem. habituada a perder. Ela ganhou mais do que do do que a que Maria a Mortágua. Mariana Mortágua. Foi uma Não. líder com mais sucesso Até te digo uma coisa, do Susana. partido. Vai a Catarina porque está habituada a perder e não se nota se perder. Porque se meteres um soldado novo, tipo, quem é esta pessoa nova que apareceu no Bloco e perdeu? É pior para o Bloco. Não, mas sobretudo eu acho que o capital político da Catarina Martins transcende neste momento o capital Hum. político do Bloco. Tal como o capital político de João Coutinho de Figueiredo transcende neste momento o capital político Estás a da dizer que eles são Iniciativa maiores que o partido. Liberal. Acho que são duas pessoas, nestes dois casos, que provavelmente, ou João Coutinho Sim, certamente, sim. a Catarina não tenho menos certezas, mas tenho, digamos, alguma convicção de que ela vale mais politicamente do que o Bloco no estado calamitoso em que o Bloco chegou. Ahm, Pois, Yeah. mas quer dizer, mas eu estou de acordo com o Zé, ou seja, o António Filipe vai a jogo e a Catarina Martins certamente também, e provavelmente o Jorge Pinto também, embora quanto a mim é outra dinâmica, Então, mas, porque querem sim. é para o partido fazer prova de vida. Sim.
Muito bom, Hum. Susana. E tens, e Isto é prova de vida, ou seja, Do partido. se o Sim. partido se abdicar do seu candidato, então é a expressão que eu estava à procura. Se abdicar do seu candidato, tipo, este partido está morto. Porque Sim, não fazia ou mais necessariamente, mas sentido o abdica sim. de ir António a Filipe jogo e a neste. Catarina Martins abdicarem, por exemplo, para o seguro. É Não, o voto útil da esquerda, não é? E repara, é espaço mediático que estas pessoas estão a ter. Por exemplo, o Jorge Pinto, que é nesse sentido um candidato de um tipo diferente, não é? A Catarina Martins era muito conhecido. O Jorge Pinto era virtualmente desconhecido, Embora fosse deputado. embora fosse deputado. Era de que partido? do Do Livre. LIVRE. Ah, pois é. Mas isto é independente ou pelo livro? As candidaturas são sempre independentes. Ah, À olha outra, presidência. olha outra. Pois já os aprendi. partidos podem ou não. Mas não parecem nada. Não Podem- parece, Mas não, parecem estás a ver, muito lá pouco. está, não Os parecem. partidos podem ou não decidir apoiar uma candidatura, mas a candidatura é de um ser humano. Do E o Jorge indivíduo. Pinto é apoiado pelo livro? Surpresa. Estamos aqui a aprender muita Tcharam! coisa. Pronto, ok. E o Jorge Pinto era ele é deputado pelo Porto, era pouco conhecido, e nestas eleições tudo indica que não vai ter um grande resultado, mas a verdade é que Apareceu, conseguiu mostrar, passou a prova de vida. conseguiu Tá mostrar vivo? algum jeito, eu acho, Eu acho que ele para mostrou debates. bastante jeito. Sim. E- Continua que depois Não, dizer. e permitiu ao Livre, ou pode permitir ao Livre, na verdade, eu acho que se o Livre for inteligente, desiste durante os próximos dias, mas terá permitido ao Livre conseguir lançar uma nova pessoa na política, que obviamente não vai ganhar a eleição, mas também não queria ganhar. Não queria ganhar, mas combate aquela ideia do LIVRE enquanto partido Então, mas- monopessoal do Rui Tavares. Mas para isso Que provavelmente nunca foi, mas havia essa percepção pública Ó, e Susana, Jorge Pinto mostra que claro, então mas e não mostra muito mais era isso vitalidade que do ia dizer, livro? não é? Era isso, Desculpa, era isso. interrompi-te, mas Sim, é isso. Percebi muito bem o que disseste, então, mas parece-me que o livro mostra muito mais vitalidade, porque arriscou no novo Claro. nome. O Bloco Certo. não Por isso é que arriscou eu nada. disse que não tem nada a ver com o caso. Não tem a ver com o caso do António Filipe, porque podemos falar do PCP, mas isso é outra coisa. Por exemplo, quando dizes, mas o António Filipe o que é que quer? Notoriedade? Não. Nenhum membro do Partido Comunista Pois, quer sim. notoriedade, porque o partido tem uma natureza coletiva, funciona de outra forma. Sim. Portanto, não, os Certo. protagonismos Pelo individuais contrário, ali né? não, Eles até- exatamente, não contam para isso. Portanto, o António Filipe vem, na sua coerência comunista, representar uma visão do mundo que ele acha que não está representada de todo nas eleições, e ele considera de maneira muito profunda que António José Seguro, que, como tu disseste, seria o voto útil à esquerda, não representa tudo isso, porque de facto, como ele diz, ele chegou a acusar em debate o próprio Jorge Pinto de fazer parte do consenso neoliberal. Portanto, se até Jorge Pinto faz parte do consenso Pois foi. neoliberal, ninguém serve para. Portanto, ele vem dizer: nós estamos aqui, nós os anti-mercado, portanto, e lá está, a visão do mundo que não partilha deste consenso neoliberal, que é uma espécie de economia mista, não é? Uma coisa em que, digamos, o mercado tem um papel muito mais preponderante do que aquele em que António Filipe e que o PCP estaria disposto a aceitar. Ele veio representar esse lado. E eu acho que é uma lógica mesmo muito diferente. Eu acho que o Bloco é claramente sobrevivência. O Bloco estava enterrado Certo. e Catarina Martins é uma pessoa que tem uma capacidade, apesar de tudo, de mostrar alguma vida, porque ela tem um capital político que transcende o do Bloco. E no caso do LIVRE, eu acho que ficou um bocadinho. Ou seja, no fundo, é o único partido à esquerda que está a crescer. Costuma-se dizer que é o único partido à esquerda do PS que está a crescer. Não, é o único partido à esquerda que está a crescer, porque o PS também Exato. caiu. Portanto, é o único partido à esquerda Parece que está a fresco, não é? crescer, Que há uma que sensação de parece frescura. fresco, que representa uma visão, que representa os verdes europeus em Portugal, que é de facto uma força, enfim, que tem o seu papel, acho eu, na nova lógica ideológica da nova, ou recente, ou contemporânea, não sei. Portanto, é um partido que tem outro papel e, de facto, eu acho também que o LIVRE ficou numa situação um bocadinho complicada, que foi pensar, então os outros vão a jogo e nós não vamos, e nós que estávamos aqui com este elan E apostou positivo no e Jorge. crescimento, de repente, e apostou no Jorge. Mas eu acho que apostar no Jorge foi uma boa aposta, já agora. E diga, Embora certo. eu, já agora vou aqui começar a fazer a minha declaração de interesses, desde o início que disse que era apoiante do António José Seguro, e portanto, enquanto eleitora de esquerda, eu vou votar útil no António José Seguro já no dia 18. Já lá vamos. Já lá vamos, mas eu acho que é para transparência, para Útil quem não, nos sincero. ouve. António José Seguro Além de para eu o- ser uma grande fã Não, de és Água das transparente. Pedras, Sincero. Tu és transparente. vou votar, sou transparente, Tu és bebo Água das transparente. Pedras e Espera aí, voto no António José Mas Seguro. agora não percebo se o voto da Susana no seguro é útil ou sincero. Ah, Isso agora, isso é muito bom. estamos aqui. Mas isto era um podcast ou era uma sessão de Isso é, psicanálise? espera aí, olha, Atenção, eu até atenção. hoje não sei se Mas isto é uma esta ação de- mesa dá para a pessoa se deitar e Eu até hoje contar não umas sei se coisas isto é da um vida. podcast, é uma Podemos ação de falar. psicanálise, acertaste. Pois é. Boa, mas já agora tens que responder. Ok, já responde. Já vamos a isso. Já vamos a Já isso. vamos a isso, já vamos a Já isso. Sim, vamos mas ao António eu José posso Seguro, responder a porque tem isso. sido uma grande surpresa, de facto. Mas em relação ao Jorge, vamos lhe chamar Jorge, para torná-lo mais próximo das Claro. pessoas. Seu Jorge. Por exemplo, eu na minha área, no humor, e eu digo sempre até aos mais novos, aqui a estes putos que estão a começar, que trabalham aqui comigo, a linha entre o profissional e o amador em Portugal é muito tenue. Tu, num espaço de 2 anos, és profissional do humor.
ou seja, há concorrência, mas o nosso país não é assim tão grande, então rapidamente fazes um sketch e estás na primeira liga. Na política também é assim. Eu estou a 2 anos de poder ser uma figura política. Eh, an- Antigamente era muito pouco assim, porque tinhas de passar pelos partidos e, portanto, era muito difícil alguém que não fosse político passar a ser político muito rapidamente, a não ser que fosse escolhido por um partido. E aconteceu, em alguns casos, pessoas que foram lançadas dessa forma, mas era relativamente raro. Hoje, com as redes sociais, esse processo apesar de tudo, está muito menos filtrado. Tu tens casos de, sei lá, o Trump, não é? O Trump Trump. não era um político que conseguiu. Os partidos nos Embora ele Estados seja mais da Unidos. TV, não é? Foi mais a televisão que o lançou do Foi a que as televisão, redes. exatamente, sim, sim, tens razão. Mas não era política que conseguiu usar esse capital mediático para se tornar político. Os partidos nos Estados Unidos também funcionam de uma maneira diferente, é mais uma espécie de casa onde tu podes entrar para lançar, quase um coletivo que tu podes usar para lançar a tua candidatura, e ele fez muito rapidamente. E na Europa tu já tens casos, há um caso interessante do, como é que eles chamam? Fideias ou Fidias, que é um tipo no Chipre, que era youtuber, Ah, sim, é verdade. uma espécie de Certo. Salvador Martinha, começou a fazer, ele fazia uns vídeos já não sei de quê, depois começou a interessar-se por política, candidatou-se às eleições, ninguém o levava a É sério. primeiro-ministro. Não Não, me não, foi digas. às europeias, e ficou em primeiro lugar nas europeias. Ui, é o Sebastião Bugalho. É, Então, mas diz, olha, por exemplo, o teu caso. O eh, Bugalho foi muitíssimo promovido pelo partido, não é? sim, sim, O o Bugalho Bugalho. foi um Já É o, caso era, anti, é já o era da anti-bugalho, na estrutura. verdade, sim. Sim. É Já o era um anti-bugalho. Já Jotinha, tinha não é? Como eles tentado chamam, um tinha Jotinha. tentado outro partido antes, na Sim. verdade. Ah, Ou seja, tinha? claramente ele tinha ali uma ambição política, Sim, sim. tentou Qual é que era o outro partido? CDS, Era o CDS. CDS, Ah, pois. correu mal Sim, o Fideias, e este é o anti-bugalho, de certa forma, não é é? o anti-Bugalho, É. exatamente. Mas diz-me, por exemplo, pegando no teu caso, agora nem sabias que ia ser um caso e vai ser um caso. Nós estávamos aqui a parar o programa. Deixa-me só dizer que eu Diz-me. votava no Zé Maria. Muito O obrigado. Zé Já Maria é tens aqui o credível. teu- O tens Zé aqui Maria a é tua primeira altamente, tem uma apoiante. imagem altamente credível, não é? É É verdade. honesto, é bonito, também se conta. Obrigado. Nós Atenção. estávamos aqui a parar o programa e o Tomás, que está ali, disse assim: eu tenho a ideia que quem começa a falar de política quer ir para a política. O que em muitos casos é verdade. Por exemplo, imagina o Joné. Começámos a ver. Olha este jovem que fala de política. Até apareceu na pandemia. Não me lembro de uma aplicação que depois as pessoas estavam todas a falar em áudio. Lembram-se? Sim, eu lembro-me. Como é que se Era uma chamava rede isso? social alternativa que era meio fechada. Eu Como é que também. era? Eu cheguei a participar. Como é que se chamava? House Party, House exatamente. Party. Eu Eu cheguei a lembro-me entrar ta- numas coisas até Foi- com o próprio Johnny nisso. Pronto, o Joné tipo. Foi a rede social mais efêmera de sempre, Pois não foi. foi? House Party. Mas eu lembro do Joné no House Party tipo assim: quem é este jovem que fala bem de política? Vamos trazê-lo já para a política. Era comentador, de repente é político. Para mim é político, não é? Foi candidato a partir E deste momento. É político. foi vereador? eleito vereador. Foi E eleito é vereador. vereador. Ele é Já nem é vereador. vereador. Portanto, já é o Mas senhor da vereador. oposição, não é? Ou seja, Ok, sim. pronto. Que ainda lhe permite ser. É sempre mais excitante estar na oposição, não é? Parece que não fazes parte do sistema. Pronto. Mas no teu caso, também tu. Como é que eu sei que tu não vais ser. Como é que eu sei que tu de repente não vais para a iniciativa liberal, por exemplo? Parece que isso é mau, não é? Não, não. Dá-me uma garantia de que não. Nunca vais Olha, ser político. mas isso é interessante. Parece que isso é mau. Ou seja, o teu trabalho todo estás a desenvolver, para mim eu meto num lugar de independente. Estás a escrutinar, estás a ajudar-nos a entender a política e então meto-te certo. independente. Como é que eu sei que Quando não te vais passares meter para a com... política, diga assim: Sim. isto pode ter. Na minha cabeça, não sei se estou a pensar bem ou mal, foi tudo um caminho Sim. para depois seres rico. Tu disseste aí uma coisa que eu acho que é não... ser rico. Ser rico. Depois seres rico, sim. Não sei se a política é o melhor caminho para ser Não. rico. Também não é tão mau como muita gente pinta, mas enfim, hoje em dia acho que não é o melhor caminho. Tu disseste uma coisa que é verdade, que Há o pós-política, nunca te esqueças. há o pós-política, por isso é que eu digo Podes que não é não tão ganhar mau. nada como Eu sei, sim. deputado e depois é só contactos e imprimes documentos do Sim, Parlamento e vendes. Continua a ser uma boa rampa, mas hoje em dia há pessoas que é um dos problemas da política atual, que há pessoas que no privado, por exemplo, ganham tanto que é muito difícil atraí-las para cargos como ministro, por exemplo. Mas tu disseste uma coisa que é verdade, que quem se interessa por política, de alguma forma, tem algum desejo de intervenção. E eu acho que isso é verdade para mim, para a Susana, para qualquer pessoa. Sabe, desde miúdo que me interesso por política, e isso faz com que tu te estejas, quer queiras, quer não, a imaginar nos pés daquela pessoa. Certo? Isso faz com que tu tenhas algum desejo de intervenção. Do meu lado, este desejo é contrabalançado com... Bem, primeiro, não tenho muitas dúvidas que tivesse talento para a política, no sentido performativo. E depois a política tem algo que é inerente. A história mostra-nos que é um bocadinho como a questão do voto obrigatório, que nós não devemos tentar contrariar isso porque faz parte da política, mas para mim é pouco apelativo, que é a polarização inerente à política. E na política tu tens de ter um debate entre
no mínimo esquerda e direita, no mínimo dos clubes, mínimos, não não é? é? Entre Tens que- clubes, não é? E eu que tendo a estar algures no centro, não é? Acontece muitas vezes aquela coisa, já não sei quem dizia, do se falar com uma pessoa de esquerda sinto-me de direita, se falar com uma pessoa de direita sinto-me de esquerda. Se eu em algum momento entrar na política, vou ter de entrar em algum sítio, não é? E ao entrar nesse sítio, tu podes rejeitar o clubismo e o clubismo acéfalo é ridículo, pá, mas quer dizer, tens de ter algum mínimo dever de lealdade àquela. E isso afasta-te da política, não é? E Esse, isso afasta um pouco, não esse é? não haver Mas isso é inevitável na várias coisas. política. A questão é essa. A política é muito engraçado que durante muito tempo, ou em vários momentos históricos, houve quem desejasse uma política sem partidos. Por exemplo, o Washington, o George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, era contra a existência de partidos. Ele não achava nada boa ideia que houvesse partidos e ele tentou ali um governo meio consensual e tal. Bem, não teve hipótese. A verdade é que formaram partidos e, em certo sentido, ainda bem, porque quando tu tentas que não existam partidos, o que tu tens é uma coisa de partido único, não é? Porque a divergência é natural. Agora, para quem se sente no meio, esse passo depois é mais difícil, não é? Porque é difícil tu encontrares um sítio onde tu te Mas não sentisses bem estamos sempre. cada vez mais próximos do meio. Eu acho que, eu acho que, eu Eu acho acho que que pelo melhorámos um contrário. bocadinho nisso, ou não? As pessoas já sabem que ser só de esquerda ou ser de direita também é pouco chinho, não é? Eu acho que está mais polarizado. E Está não mais mesmo. Acho polarizado? que sim. Acho Ah, que é o mas que eu mostram fico, os dados, pelo É, menos. por acaso é engraçado isto que o Salvador está a dizer, porque eu mas acho eu que acho isso. talvez convivam as duas realidades. O discurso político está mais. Eu acho que para a maioria é verdade isto que a Mas há Susana mais pessoas disse. como tu. Eu Para, identifico com para o a que estás a maioria dizer. há mais polarização, mas também é verdade que há muita gente, também pelo aumento da escolarização, provavelmente, e que está mais informada e que tem curiosidade por tentar contrariar essa polarização. Não, isso é verdade. Sim, sim. Não é? Aliás, o meu livro que a Susana falava há pouco, da primeira parte, era exatamente sobre tentar perceber. O que eu fiz foi a partir de excertos de algumas conversas no meu podcast, o 45 Graus, e com pessoas de esquerda, de direita, enfim, eu dividia-os entre esquerda, liberais e conservadores, e, e tentava perceber porque é que eles defendiam o que defendiam, porque é que tinham perspectivas diferentes. Né? E isso, para muitas pessoas, eu fiz isso quase para mim próprio, para eu próprio tentar perceber isso, e isso para muitas pessoas é muito atraente, porque permite perceber porque é que as pessoas discordam e também, de certa forma, pá, a magia da democracia que é cada um de nós de ter verdades parciais, não é? A esquerda e a direita têm verdades parciais, não está, por exemplo, se tu perguntares ao António Filipe, Não é exclusivo. a verdade total está no Claro. PCP. Se perguntares ao André Ventura, a verdade Isso, total está no Chega, não é? isso afasta muito desses políticos. E o que é uma noção obviamente absurda. Não é? Porque- Não, É já absurdo. agora o que é muito o que liga muito à tua primeira pergunta, que é se há maneira ou não há de votar bem, precisamente porque a verdade não está em nenhum lado e porque nós precisamos Exato. de um bocadinho de IEL e de um bocadinho de LIVRE e de um bocadinho de PS e de PSD, precisamos de um bocadinho de tudo, precisamos de e no fundo, de algum modo, a virtude também vem dessa agregação de diferentes visões do mundo, porque de facto isto não é uma questão de verdade ou mentira, é uma questão do que nós desejamos para o nosso país, do que nós desejamos para as nossas vidas, de diferentes maneiras de avaliar as injustiças, as alterações climáticas, enfim, e como não há uma verdade, é bom que essas maneiras divergentes de ver o mundo se congreguem nesta máquina democrática, e é também por isso que a máquina democrática nunca é o poder absoluto num único ser, num único indivíduo, não é? Que tem o poder executivo num lado, o poder legislativo no outro, tem o presidente que está aqui um bocadinho para exercer contrapeso, e tem o escrutínio do parlamento e não sei o quê, e o parlamento é muito mais diverso, e depois o executivo é menos diverso, e o presidente é só uma pessoa, e esta miríade de arranjos institucionais serve precisamente para ir levando esta máquina um bocadinho mais ou menos a bom porto, e para ir tentando apanhar estes bocadinhos de verdade que cada um de nós tem para trazer, cada um de nós e cada visão do mundo tem para trazer ao debate, e claro, e é por isso é que estas visões um bocado totalitárias, dizer não, a verdade está aqui, não é? Eu é que sei, eu sei o caminho, isso não é profundamente antidemocrático. Com isto tudo, o Zé fugiu da pergunta, Susana. Ah, Ou seja, vais ser tu político? já tiveste. A Susana já teve, não é? Tu já Eu tive- nunca já- estive na política. nunca tiveste abordagens políticas, tiveste? Abordagens isso já teve, políticas? certeza. Não, nunca Já. tive abordagens políticas. Tu já tiveste, mais com o PS, não foi? Eu não, Não? nunca estive na política com o PS, Mas nada. nunca tiveste um Não, cafezinho e abordagens. alguém dizer assim, Susana, vem, tu fazias falta. Isto não houve? Não houve. Não, porque eu sou demasiado. Eu não, repara, eu nunca estive na política mesmo, nunca exerci nenhum cargo político, nunca fui candidata a nada, nem sequer nunca fui E militante. nota-se. És Nunca fui refrescante. militante, isso não sei. De nada, de nenhum partido, mas quer dizer, eu sou professora de economia, sou investigadora e eu gosto imenso do meu trabalho.
Ou seja, gosto muito de trabalhar com jovens economistas e assim, lhes ensinar alguma coisa. Portanto, vejo-me com muita dificuldade em passar para a política ativa nesse sentido, de exercer, por exemplo, de ser eleita, de ter que me apresentar a eleições, tenho alguma dificuldade em pensar nisso. Ahm, Pronto, e depois também acho que é uma vida muito difícil. Aquilo Sim, sim. tu vês, sei É lá, tramado. agora estes tiveram a fazer campanha eleitoral, está bem que era pré-campanha, mas no meio das festas, enquanto eu quero estar com os meus amigos e com a minha Sim, família, sim, com a minha sim. família, quero estar a fazer coisas e eles Tinhas de dar têm aqueles que. beijinhos Aquilo é todos. horrível e é muito cansativo, fisicamente e psicologicamente, e é muito absorvente. E eu não sei também se tinha muito jeito para isso, porque eu gosto muito Do de teu ser muito espaço. dona do meu tempo e isso, pronto. E portanto, eu nunca pensei em mim como uma pessoa que daria o Mas de passo para a certa forma, política ativa. Isto mas dito da maneira como está, nunca, não digo ao desta mesmo água, não tempo beberei. também te digo, ou seja, não são políticos, mas os comentadores políticos também têm um peso, não é? Também têm um peso, podem fazer parte dessa força política. Ah, Mas sim, no teu certo. caso, tu já tiveste abordagens também. Já tiveste. Hum, Sim, mas muito ténues, digamos assim. Ou Sim. seja, nada que. Mas eles fazem terno. É tipo, fazes uma história e eles dizem: tens de vir para aqui. Mas não esta. Só, estás a ver? Não és chamado Não, como é que eu ia para dizer? falarem contigo. Nada especialmente concreto, digamos assim. Mas fechas a porta? Não, Não aliás, fechaste tanta porta como a Susana. É o que eu estou não, a deixa-me sentir. dizer uma coisa, é uma Não, provocação não, à mas eu Susana. acabei de dizer que da maneira como o mundo está, já não consigo dizer que nunca o farei. Ou seja, eu vejo o mundo Certo, tão. já não disse Certo? como o Marcelo, né? Já não digo. Como é Não, que mas, era? não, se- mas Nem Cristo mas, deixa a ou terra. seja, eu não digo porque eu de facto vejo isto vejo. E também não sei se seria útil nem nada, não penso nisso de todo. Eu gosto muito do meu trabalho, mas de facto não sou capaz neste momento de garantir aqui que De te nunca jamais retirares. vou sentir esse apelo de ir para a política ativa para tentar resolver, Hum. contribuir à minha maneira, enfim, limitada de resolver um bocadinho Não me desta desgraça em que digam estamos que eu vou metidos. ter no meu WhatsApp os ministros da Economia, os futuros Não, um não, Não, ao isso Ministério fosse da era a outro. Economia Susana. não, acho difícil. Que a Susana é que Mas mais economista a assistir ser. a essa pasta? Não, claro que não, detestaria ser ministro, que horror, deve ser horrível. Não, imagina, quando eu começo a pensar, acho todos horríveis. Estou só a Não dizer aqui digas de isso, um depois ponto de fica vista gravado. Pois As conceptual. é. pessoas- Não Nova faz Ministra da mal, não Economia faz mal. disse Que isto no era. início de 2026. Não, Então ministra pronto. não tem. Imagina, eu seria uma péssima ministra. Ia logo despocar, Mas ter uma vamos ver. Mas participação espera, gigante. mas eu ia dizer uma coisa que acho que vais gostar. Eu acho, apesar do que eu disse, que quem se interessa por política tem uma certa obrigação de moral e, em algum momento, fazer a coisa a sério. Pumbas. Pois, para fazer qualquer coisa, não é? Em algum momento. Portanto, em algum É algo. momento. Ai, Tens isto mais vai tempo do que eu. acontecer. Certo, certo. Ora, já tenho 2 contactos. É só o que eu vos digo. Mas não, Olha, repara, não é uma coisa que eu tenha especial vontade, mas acho que nós temos uma. tens o bichinho da política. Não, Tens acho o que, bichinho. acho que temos uma certa obrigação moral de intervir e não apenas comentar. Em algum momento. Essa intervenção pode ser de vários tipos. Pode ser, por exemplo, a Susana, ao ser apoiante explícito do António José Seguro, já está a ter um tipo de intervenção política maior do que ser apenas comentadora, não é? Portanto, podemos estar a falar disso, podemos estar a falar de intervir num partido, ser deputado, enfim, whatever, não é? Mas acho que se nós achamos, e eu acho que a política sofre muito uma seleção adversa, ou seja, de atrair muitas vezes, não quero exagerar a este ponto, mas muitas O vezes as lodo. pessoas erradas, eh, não podemos ser nós, quer dizer, que pelo menos achamos de alguma forma que não somos as pessoas erradas, quer dizer, ou pelo menos Pois. ninguém acha ninguém Sim, se acha sim. mau, não é? Sim, sim, sim. Pelo menos do ponto de vista moral, não podemos ser nós a eximirmos de algum momento dar esse passo, não é? Agora, em algum Percebo, momento, percebo. portanto, este algum momento pode Não tem ser. que ser, não tem que ser para o ano. Percebo-te. Ora, voltando aqui aos nossos candidatos. Marcos Mendes. Almirante Gouveia e Melo com a questão do facilitador naquele debate em que você facilita, você não sei o quê. Alvejou o Marcos Mendes ou não? Foi de facto um tiro. Você facilita. Foi, foi um tiro certeiro ou não? Que tiro foi este? Isto é um tiro bem pensado, é um tiro do momento. Agora, este tiro resultou. Eu Marcos acho que, eu não Mendes. sei se resultou ou não, mas que foi bem pensado, parece-me evidente. Aquilo ia trabalhadíssimo, Sim. não foi um Mas foi naquele acaso. momento Foi que mais- ele lança aquilo, não é? Foi mais bem pensado do que bem executado, eu diria, não é? Sim, isso Não que é? provavelmente sim, mas isso é porque o Henrique Gouveia e Melo não é assim, digamos, não é um natural em Sim. debates, vamos dizer assim. Ele tem uma coisa muito engraçada que ele leva aquilo bem decorado. Bem, no início houve uma fase que nem decorado ia, mas ele leva bem decorado, digamos, o ataque inicial. Mas depois ele tem tão pouca prática no debate, não é? Na dialética, que ele depois não é capaz de responder. Não tem um ping-pong rápido. Não tem, Não, ele não não Ele só consegue. tem serviço. Só tem serviço. Só tem Epá, serviço, você exatamente. respondeu.
Você respondeu agora, desculpe lá, perde, o meu tempo. Ele gastou tudo a preparar o serviço, né? Sim. Então o serviço com spin. E depois tu respondes para o outro lado e ele já não apanha. Mas vamos a É. Marcos Mendes. De facto, o que é isto do facilitador? Isto depois é outra coisa que ficou vaga. Tem, mas diga-me diga não sei o quê. Ele não conseguiu dizer. Não consigo. Ninguém conseguiu. Ele mete a lista das empresas com que trabalhou. Ele diz que ele meteu a sua pessoal e não meteu a da empresa onde trabalhava. Faltam sempre para nós, civis, não se concretizam as coisas. O que é isto de ser um facilitador, Susana? Sou eu. Bom, não, Está metido em negociatas que são prejudiciais a Portugal? Então, É isto? há várias maneiras de entender essa expressão do facilitador. Eu acho que é uma coisa que, mais uma vez, é razoavelmente evidente para toda a gente. Ou seja, Marcos Mendes é uma pessoa que teve uma carreira política, que aliás teve até uma carreira política, quando ele foi presidente do PSD, foi e ele já chamou a atenção para isso. Eu acho que é importante assinalar que ele retirou a confiança política a autarcas que tinham, enfim, problemas graves com a justiça. Portanto, foi uma pessoa que, apesar de tudo, tentou de algum modo navegar estas águas um bocadinho turvas às vezes da ética na política do lado do bem, por assim dizer, mas que depois de sair da política foi, ah, enfim, foi usar os seus dotes de jurista, que é aquilo que ele é, ao serviço de grandes empresas, de grandes contratos, pronto, no fundo, ser um advogado de negócios, por assim dizer. Eu acho que isso é razoavelmente assumido pelo próprio. E é muito difícil acreditar que a sua carteira de contactos, gigantesca que ele acumulou ao longo de uma carreira política profícua, não tenha sido usada para facilitar, não é? Dizer, olha, mas o que não. Repara, isto pode ser tudo na esfera da legalidade. Portanto, uma coisa é. É isso, mas falta concretizar, Pode não ser, é? mas pode ser também na esfera da legalidade, não parece que seja esse o caso e não há nenhuma suspeita sobre que penda sobre Marcos Mendes nesse aspecto, mas na esfera da ilegalidade, repito, para ficar muito clara, não estou de maneira nenhuma a insinuar que Marcos Mendes esteja nessa esfera, é, por exemplo, haver uma outra pessoa com ligações políticas e telefonar a um determinado Presidente da Câmara que está a adjudicar a construção de um gimnasio desportivo e dizer, olha, tenho aqui um construtor civil que não é do teu município, mas é de 3 ali ao lado no mesmo distrito, e cuja filha é casada ou cujo filho é casado com a filha do não sei quê do partido. Pronto, não estou a dizer que Marcos Mendes fez isso de maneira nenhuma, atenção, mas isso é uma das maneiras de entendermos a palavra facilitador. A outra maneira de entendermos a palavra facilitador é ver, por exemplo, um grande investidor estrangeiro que quer vir para Portugal, para o setor da hotelaria, e em que pessoas que de facto têm uma grande rede de conhecimentos também política, conhecem autarcas, conhecem pessoas das CCDRs e vão ver qual é o grupo hoteleiro que está agora a trabalhar bem neste domínio do, sei lá, do turismo de natureza ou do turismo de aventura ou do que quer que seja, e no fundo vão fazer esses contactos. E claro que cobram por isso. Oh, E isso Susana. não é ilegal, percebes? Mas, Percebo, mas mas também de te facto digo, é. Mas de facto é. mas que político com estes anos de política é que não é facilitador? Então também te Há digo, o João pessoas que. Coutinho não é um facilitador? Não, quer dizer, o João. O seguro também não pode ter sido um O facilitador? seguro acho que. Quer dizer, o seguro. Mas são pessoas com contactos, todos eles. Todos eles são pessoas com contactos. O que eu acho é que há profissões que se prestam mais facilmente a que tu depois capitalizes esses contactos na tua esfera privada Advogados. do que outras. E advogados é uma profissão evidente que tem esse tipo. Mas advogados, economistas, já agora, consultores de diferentes níveis. Aliás, eu acho que a pessoa que mais potenciou já agora o seu livro de contactos na política portuguesa, até hoje, foi Durão Barroso, que chegou de Primeiro-Ministro de Portugal a Presidente da Comissão Europeia e que deu o salto para um grande banco internacional e obviamente mas que é um livro, repara, mas que é uma agenda de contactos muito mais abrangente e com muito mais tentáculos em todo o mundo do que obviamente a de Marcos Mendes. Portanto, Pois, mas aqui também mas isto não é, parece- isto portanto, eu só parece-me quero também dizer isto, que estranho. é, há o Sim. conceito de facilitador ilegal, de andar a tentar meter cunhas para, no fundo, perverter a contratação pública, a maneira como gastamos o dinheiro público, e há o conceito de facilitador da pessoa que, ao conhecer muita gente, consegue colocar em contacto um tipo que quer fazer um negócio num determinado domínio e no fundo, eu julgo que o que o Almirante, o que Henrique Gouveia Melo, que já não é Almirante, digamos, confrontou Marcos Mendes naquele debate, foi mais com esta versão não necessariamente ilegal, mas que obviamente Lobista, como ele dizia, coloca questões éticas, não é? Mas foi aqui um bocado comido cebolado, o Marcos Mendes. Porque de repente ficou, os outros são paladinos e o Marcos Mendes é que...
Mas Também não me parece que isto seja totalmente verdade. eu até acho que o Gouveia Melo é um caso engraçado da maneira como a pessoa analisa um debate, porque eu até acho que ele não ganhou o debate porque ele foi muito. Lá está, ele preparou o serviço, mas depois não tinha resposta preparada. Não concretizou. Não concretizou, e o Marcos Mendes, a certa altura, diz-lhe, Concretizo, não disse só por disse estas isso. palavras, mas disse: "Pá, o senhor está a inverter o ónus da prova, não é? Quer dizer, não posso ser eu a provar que não faço, tem de concretizar alguma alegação, tem de dar algo específico que eu possa contrapor, não é? Senão é uma alegação vaga." E aí o Gouveia Melo não conseguiu, não soube fazer isto que ele podia ter feito, quer dizer, ele podia mesmo assim ter explicado porque é que para um candidato a presidente era importante mostrar que isto não existia, mesmo não tendo ele nenhum caso específico, ele, Gouveia Melo, para trazer por cima da mesa. Portanto, eu até acho que ele foi muito ineficaz. Mas teve o mérito de ter conseguido trazer este tema, que já tinha surgido nos últimos dias, de lhe dar um destaque que ele não tinha antes. E a partir desse momento o Marcos Mendes, Eu acho que lhe deu uma palavra, porque eu acho que na cabeça das pessoas, vê lá se achas errado o que eu estou a dizer, talvez, o Marcos Mendes já era do sistema, mas sim, faltava a palavra. E ele deu um naming à campanha contra Hum. Marcos Mendes, não é? Chamou-lhe facilitador. sim. Talvez tenha sido, olha, marketeer, de repente o Almirante. Sim, sim, Que sim. já não é Almirante, que a Susana de repente está a tirar votos. Não, mas eu acho que ele já não é, não é? Eu acho que ele próprio Almirante se na reserva, desvinculou, né? é Lá Almirante como é na que é. reserva, sim. Eu As acho que ele velhinhas não gosta saibam de que lhe isso. chamem Henrique Gouveia Melo, eu acho. Eu disse isto para mim, isto é aliás um elogio a ele teve o cuidado de sair a tempo da instituição militar e de se apresentar enquanto o indivíduo Henrique Gouveia Sim, que ele Melo. não tem aparecido Mas fora. Almirante é um bom título, por Mas acaso. Almirante é um Grande título que título, grande tem, Não é? sim, O tem Almirante vários tipos de apelo. é o máximo da Marinha, o Não Almirante. faço ideia, acho que sim. Deve ser. Vê lá se o Almirante acho que é o máximo. Portanto, ele é um Estão máximo. aqui todos os nossos candidatos. Claro. Ahm, E eu ia-vos dizer uma coisa, que era, eu acho Comendador também não é mau. que não sei qual é que foi o candidato que lançou a questão do maçom. Outra questão muito vaga para Foi o si. Cotrim. foi o Cotrim. Foi. O Cotrim lançou que quem era. Que lançou que o Henrique Gouveia Melo era apoiado por maçons. Sim. Ele não disse, não é? Ui. Ele não disse, disse que era por organizações secretas, uma coisa assim, não foi? Não, eu acho que já não lembro bem, mas eu acho que ele falou da maçonaria, mas não disse qual era o candidato. Ah, sim, pois foi, Toda a tens gente razão. entendia que ele estava a Sim. falar do Gouveia Melo, mas foi destas insinuações Mas vagas. depois há um livro sobre o Gouveia Melo onde isso vem explícito que houve um almoço, ou enfim, um encontro qualquer organizado Então, por mas membros da maçonaria. qual é que é o errado da maçonaria? É que é um grupo de amigos que se juntam para se favorecer. Que só é uma organização secreta tentacular, não é? Então, mas é secreta, mas eles dão entrevistas de É parecido avental. com isto que estávamos a falar, de certa forma, não é? Mas É um bocadinho parecido é. com isto, sim, sim. então, mas é legal, lá está a outra zona, é legal ser-se da maçonaria? Não, acho E que ser-se sim, político? claro. É legal. Sim, sim. Mas, do ponto de vista ético é errado ou não? Não é errado ser da maçonaria. Não? É errado tu usares esses contactos para. Não, mas é isso a maçonaria. Não, não. A Ou maçonaria seja, não é Sim, mas isso. eu acho que não. o Salvador tem razão. Ou seja, para que é que tu queres a maçonaria se não for para fazer valer essa rede de A contactos? maçonaria é Para uma. que é que ela existe além disso? Ela tem a maçonaria tem uma. Por acaso, enfim, eu conheço isto mal, mas tem um lado, enfim, podemos chamar-lhe quase semi-religioso, é um pouco exagerado talvez, não é? Mas há um corpo Eles quase têm doutrinário, sim, há rituais, há ali um lado de irmandade que não pressupõe ação política, não Isso é pressupõe. teoria, acho eu. Acho que o pessoal da maçonaria Sim, eu acho que é provavelmente. que é os objetivos dele. Acho Os que as objetivos pessoas são que aqueles- aderem à maçonaria. Achas que é só Não, não pelos acho que contactos? só, não acho que seja só, mas acho que há uma, Eu acho que uma há maçons elevada convictos, não probabilidade sei. de ser. Há maçons convictos, certamente. Então, mas vamos a nomes concretos. Maçons da política portuguesa Eu não sou, conhecidos. sou zero especialista Não desse querem tema. falar. Não, Não não podem faço falar. ideia. Eu Também não Vocês sei não por podem- acaso. não faço ideia. Eu tenho um problema com as organizações secretas, porque aqui a questão é: eu acredito muito na democracia. Eu sou, acima de tudo, uma grande democrata, independentemente de ser. Sou bastante de esquerda, mas quer dizer, na verdade, isso é tudo secundário. Eu estou muito preocupada com a democracia, digamos, enquanto mecanismo, enquanto algoritmo, como disse o Francisco Mendes da Silva, ou outra, como nós lhe queremos chamar. E estou muito mais preocupada com a lisura do mecanismo do que com o resultado final. Portanto, se o mecanismo for justo, escrutinável, se todos os pesos e contrapesos da política forem respeitados, se as eleições forem livres e participadas e tal, eu vou sempre aceitar o resultado. E também porque sei que aquilo depois são só 4 anos, portanto, tudo isso para mim faz parte da máquina. E isso é aquilo em que eu profundamente acredito. Pronto. E o problema destas portanto, dentro dessa máquina, o nosso poder de escrutínio e o nosso poder de saber se aquela pessoa, aquele político está a agir assim porque está a responder Claro. aos legítimos grupo interesses das secreto? pessoas que votaram nele,
eu quero ser capaz de escrutinar isso. Sim, senhor, ou está a responder, por exemplo, lá está, a amizade com o construtor civil, a quem está a dar um contrato e não devia, e assim a deturpar o uso do nosso dinheiro público, ou está a tomar uma decisão com base em ligações secretas não É isso que escrutináveis. eu E isso acho. é uma deturpação, é um atentado fundamental à máquina democrática, que é aquilo que eu estou mais disposta a defender. Então, mas é E assim que é eu por isso que eu não vejo. gosto nem da Percebo. maçonaria, nem de outras organizações secretas. Agora, se as pessoas fizerem de maneira transparente, se declararem eu sou maçom, está aqui a lista de maçons, e aí torna-se escrutinável e para mim não haveria um problema. Todos nós, há um lado disto que é humano, quer dizer, nós somos animais sociais, não é? Temos pessoas das nossas relações, pessoas que conhecemos e esses contactos ajudam a lubrificar uma série de operações, isso faz parte, não é? Quer dizer, quando estás à procura de um convidado para o podcast, vais à procura e depois vês como é que eu chego a esta pessoa, olha, vou falar com não sei quantos que conhecem. Tudo isto é normal, não é? O problema na política é quando isso faz com que, ou cria o risco de que fins privados se sobreponham ao bem público, digamos Por isso é assim, que eu ao bem acho que comum. ser maçom deve ter uns objetivos em comum que são privados. E são esses objetivos privados que eles vão tentar influenciar a política para se sobrepor aos interesses nacionais. Claro, o privado pode ser a empresa de por exemplo, que vai ganhar aquele contrato em vez Claro. daquele contrato ser disputado em condições competitivas, por exemplo. Por exemplo, é isso que eu acho. Mas Sim, ou pronto, estar a fazer subir na hierarquia do partido um indivíduo só porque ele é maçom, Exato. e não porque necessariamente corresponda aos melhores interesses do partido, que no fundo devem ser, em última análise, a pessoa que mais bem representa os interesses das pessoas que potencialmente votam naquele partido. E esse tipo de amizades que depois levam a escolhas e que quando são, quer dizer, lá está, como o Zé está a dizer, não é? Nós todos conhecemos e conhecemos pessoas e depois damos o telefone uns dos outros, isso é normal, mas aqui é quando isso depois tem um cariz secreto destas organizações às quais as pessoas juram um determinado tipo de fidelidade e que têm uns rituais iniciáticos, não sei o que é isso, a mim mete-me bastante medo. claro, também me mete medo. Pois. Olha, hum, já falámos de Marcos Mendes, falámos da maçonaria. André Ventura, se o André Ventura ganhar, ele quer ser Presidente da República? Realmente? Ou Eu seja, acho que ele quereria. Costuma-se dizer que não. Eu não acho que ele tenha a mínima expectativa de ganhar estas eleições. Mas acho que ele quereria porque podia isso dar-lhe um estatuto e um poder ia que curtir muito, é o que ia acho que ele ia dizer. curtir Ia muito, sim. curtir, É o que ia dizer, ia curtir muito. ia curtir à brava. Porque ia obrigar toda a gente a fazer um beijamão, não é? Há um respeito pelo Logo para começar. presidente. E nós falámos disso no início, não é? O poder do Presidente da República, de acordo com a Constituição, é por um lado muito exíguo, porque não é um poder executivo, não governa, etc. Mas por outro lado tem uma série de mecanismos que, se ele quiser usar, pode fazer uma série de estragos. Dissolver a Assembleia, demitir o governo, os diplomas na E gaveta. aquela ideia que ele tem de mudar a Constituição. Mas a Constituição é alguma Bíblia. Sim. Mas isso não é Isto ele que muda, não é? Esse é um bocado. Tem que ser o Ele tá- Parlamento. Aí tem que ser o Ele Parlamento. está só a tirar. É Mas aquelas é dele. verdade, se ele fosse presidente, o que eu estou de acordo com o Zé Maria, nunca vai acontecer. Ele tem uma tal taxa de rejeição que a Achas eleição que- a duas voltas impede Sim. estatisticamente. Sim, todos passam para o outro, não é? Claro, Não Se vai o dele acontecer em vai- 2026. não vai acontecer em Para a 2026. frente, Sim, não não. vai acontecer agora, Certo. tendo em conta a taxa de rejeição de André Ventura, que é 70 e tal por cento, Mas primeiro-ministro. É capaz de primeiro-ministro acontecer. é capaz de acontecer, capaz de acontecer. mais cedo do que nós imaginamos. Mas de facto ele não quer ser presidente. Agora, se ele fosse presidente, não quer, perdão, ele não vai ser presidente, mas se ele, provavelmente ele até quereria, porque se ele fosse presidente, ele podia certamente chamar os partidos e tentar cozinhar essa alteração da Constituição, revisão da Constituição, a partir de Belém, não é? Também com a força do seu grupo parlamentar, que é o segundo e tal, e portanto ele tinha Ele esse poder pode-se de para influência. mandar, ele pode ser 10 anos presidente, depois mais primeiro-ministro a seguir. Sim, mas lá está, ele Portanto, agora podemos não estar vai a ser falar eleito de, presidente. imaginem, de 18 anos, Sim, era preciso que as pessoas 10 votassem mais nele. 4, imaginem. Era preciso que as pessoas votassem nele ou que ele conseguisse deturpar, lá está a importância do mecanismo, Sim. como fez, por exemplo, o Orbán na Hungria, para conseguir depois perpetuar-se no poder. Mas Porque eu senão o mais provável é uma pessoa assim ser eleita e rapidamente não ser reeleita, não é? Eu acho que ele vai ser primeiro-ministro nas próximas. Na próxima, a seguir ao Montenegro, ele será primeiro-ministro. Acho que sim. Então, Estás à espera que nós digamos que estás errado, é isso? Não, o Vosso Silêncio disse tudo. O Vosso Silêncio disse tudo.
Não, eu acho que há uma probabilidade de que é não dispicienda disso acontecer. Ou seja, é. ele E cá estaremos. basta ele ser o partido mais votado, o que é um cenário que não está muito longe de ser concretizável num futuro próximo, para, dependendo depois da geometria parlamentar, ele acabar por ser indigitado e, portanto, depois começar a fazer conversações. E se nenhum dos outros partidos, depois se os partidos tiverem, porque há uma maneira, não é? Que é os outros partidos todos unirem-se e porem-lhe uma moção de censura e ele cair Sim. passado 15 dias. Mas se eles depois tiverem medo das eleições a seguir, que ainda lhes deem eventualmente mais poder, portanto, há vários cenários plausíveis no curto prazo nos quais a André Ventura, de facto, ou é primeiro-ministro ou, em todo o caso, participa no governo, tem assento no Conselho de sim. Ministros. Faz- Não sei se concordas comigo. Eu concordo, no geral, embora não veja isso tão. Posso estar a ser otimista, mas a acontecer tão rapidamente, porque acho que antes disso ainda vamos ter uma coisa qualquer, tipo Macron, não é? Do centro se unir e teres ou uma candidatura ou uma coligação, tipo Bloco Central, que consegue evitar que o Chega Achas que chegue em ao governo. desespero o PS e o PSD fazem uma panelinha? Se isso estiver a ser iminente. Acho que sim, não tem de ser o PS e o PSD. Há várias maneiras de fazer isso, mas acho que isso aconteceria antes do Chega lá chegar. Agora, que não acho nada impossível que o Chega lá chegue, que o Chega lá chegue. Chega Isso lá não Chega acho. lá, chega muito bem, uma Agora, bela durar os expressão. 4 anos é que eu também não vejo. E o que eu acho é que ele vai ser primeiro-ministro nas próximas a seguir ao Montenegro e dura 2 anos e meio. Bolas, tens isso mesmo já muito. Tá. Acho que sim, dura 2 anos e meio. Porque depois acho que o que é que será aquele 2 governo? anos e E meio. meio, atenção, quem e é que 3 se- dias. e há de haver um presidente que vai dissolver. Não sei quem é. Pode vir a ser o António José Pode Seguro, ser o que já António lá José Seguro. chegamos. Mas acho que isso vai acontecer porque eu não estou a ver depois quem é que. Acho que vai haver no governo nesse governo do Chega, vai haver várias surpresas. Vêm pessoas do PSD, não é? Para primeiro-ministro. Mas acho que vai haver Primeiro-ministro. personagens que vão levar aquele governo a acabar rapidamente. Uma das coisas que se diz Não é? sobre o Chega e que é capaz de ter verdade é que agora que eles não são poder, tu tens lá pá, aquela malta toda, muita da qual é altamente incompetente. Nem todos, mas a grande maioria é bastante incompetente. Uma vez chegando o Chega ao poder, Claro, as pessoas vão. Eles vão Ele buscar vai atrair pessoas de outros partidos. Ah, sim, sim, sim. ou pessoas que não estão sequer na Ou política. que não estão e na que- política, claro. Pessoas claro. que nós víamos como que nunca fossem. Vão cheirar o poder e vão aparecer, não é? Pessoas que não sim. estavam naquele radar. Claro. E que, aliás, já está a acontecer, não é? Já começou a acontecer. Ou seja, começou a haver candidatos no Chega que vinham do PSD, inclusive que vinham do PS, no poder local. Sim, sim, sim. Ah, Mas eu estou a falar mais de tubarões, digamos assim, ou seja, pessoas cuja, lá está, cuja componente moral até tu podes pôr em causa, mas não a competente técnica, porque têm carreiras nas empresas, vamos supor, e que até agora nunca não quiseram sujar as mãos, mas uma vez o Chega indo para o governo, Acham que o Santana Lopes poderia fazer parte de um governo do Chega? sei. eh, Eu acho estou a que, perguntar isto depois de ver Acho que não. aquele programa no Now, não é? mas ele gosta muito de poder, o Santana Lopes, não sei se ele... Mas estamos a falar deste tipo de figuras, não é? Eu não estava a falar desse tipo de Ah, figuras. não? Não, eu estava a falar de pessoas de... Imagina, todos nós sabemos que o Chega foi apoiado, foi ou é apoiado por algumas famílias muito ricas em Portugal. Isto é mais ou Claro, menos isso sabido. não, Não é? isso é conhecido, é Sim, sim. público. É público. Não é? No entanto, ninguém dessas famílias até agora se chegou à frente, ou ninguém na órbita dessas famílias. Quando tiver já tudo feito, vem para primeiro-ministro. Vem Para primeiro-ministro ministros, não, sim. mas Vem para para ministros. ministros, sim, entram na política. Porque Pois. aí já compensa. Não é? Claro. E o que não é necessariamente mau, porque muitas dessas pessoas são mais competentes do que quem está no Chega. Portanto, dependendo das pastas, Tu havia uma vez Resta acontecendo ver isso. com que agenda é que essas pessoas Pois, vêm. claro. Mas Pois tu achas que já há um governo sombra, não é? Ou seja, já há um governo Já há um sombra do governo Chega, na sombra, isso verdade. há, Já ele existe. já existe que está. Não, Tá nas não, trancas. existe um declarado, há um governo de sombra do É. Chega que saiu no Expresso. O que é que vocês acharam daquele livro do Por Dentro do Chega? Gostaram? Eu não li. que é que fez por Ouvi vocês? várias entrevistas, mas não Eu li. também ouvi estou na várias página entrevistas. 300. Tu estás a ler, pois eu ainda não li, mas de tudo o que eu li, acho Há que 2 semanas, também só honesto. Então diz tu. Gostei, não lemos. gostei. Estou a gostar e é engraçado que eu penso que, como as pessoas não leem, a maior parte das pessoas não lê, aquele livro não vai chegar a toda a gente. Portanto, o André Ventura está na boa com aquilo.
Mas Quantas o pessoas livro vão ler tem, aquele livro? o livro 30 teve imenso mil? sucesso. 40 mil? Sim, mas vão Do ser Miguel lidos. Carvalho, já A agora só. questão é do Miguel Do Miguel Carvalho. Carvalho. Eu estou a Sim. gostar muito, mas vai ser lido por 30 a 40 mil pessoas. Não, e sobretudo que pessoas, não é? Que pessoas? As pessoas que vão ler esse livro, em princípio, são pessoas que à partida já têm um viés anti-Chega. Portanto, o André Ventura basta não falar daquele livro, vai chegar a 40 mil, vai para os jornais, vai 100 mil, 200 mil pessoas. Uma story do André Ventura chega a 500 mil. Estamos assim. Portanto, aquela informação não vai chegar a tanta gente. Sim, isso é um grande problema da sociedade, não é? Ou seja, como a sociedade vive em silos e não tem só a ver com as redes sociais só vieram potenciar isso, se tu quiseres. É muito fácil nós atravessarmos a vida sem nunca sermos confrontados com aquilo em que não acreditamos ou com aquilo que de algum modo nos questiona. E as redes sociais vieram, obviamente, piorar isso, mas de facto é a mesma coisa, não é? Sim, Eu- já era verdade. Sim, é isso, já era verdade, já era verdade. Ou seja, a tendência gregária dos seres humanos leva-os muitas vezes a porem-se em conjunto com pessoas que são razoavelmente semelhantes. Claro que nós somos todos diferentes uns dos outros, ainda bem que assim é, mas de facto nós temos muito poucas ocasiões de nos confrontarmos a pessoas muito diferentes, não só do ponto de vista político, do ponto de vista socioeconómico, do ponto de vista do nível de educação. Portanto, a sociedade vive muito de silos. E isso é o. Agora, isso não torna o livro do Miguel Carvalho, que mais uma vez eu não li, mas já li muito sobre ele, já li entrevistas e etc. hum, não o torna inútil, não é? Continua a Não, ser não, útil eu porque ele gostei muito. cria pequenas infusões de informação que, apesar de tudo, em alguma discussão, em algum momento, isto pode levar a uma pessoa que está, pelo menos, a duvidar. Ou seja, eu acho que os fãs do André Ventura que não se questionam, é muito difícil fazê-los mudar de opinião, mas aquelas pessoas que estão um bocadinho ali a pender, que, mas ele até tem as suas qualidades, ou o partido até serve para alguma coisa, por exemplo, os mecanismos que Miguel Carvalho, segundo eu pude ler, ler e também pessoas que me falaram que leram um livro, por exemplo, relativamente às redes sociais, à maneira como ele criou quase uma microempresa para alimentar redes sociais, etc. Isso Sim, também sim. isso pode, enfim, trazer esses factos ao debate em alguns momentos da nossa vida em sociedade, pode ajudar algumas pessoas a pelo menos começarem a questionar-se. Portanto, Não, isso o não livro torna é- o livro Não, o inútil. livro é muito interessante. Eu por gostar do livro, é que também fico decepcionado de saber que ele não vai chegar Mas tu para, tens um para podcast com contra-informação. imenso sucesso. Gostava de Podes. trazê-lo. Pois Tem é que acabar isso. o livro. Força. Não posso ser assim, Miguel, só li até à Tu tens página um 300. poder, tens um Mas poder eu vou trazê-lo de aqui. trazer isto a muita gente. Eu vou Podes trazê-lo trazê-lo aqui. cá e dizer, Exato. Miguel, vamos falar do que vai da página 300 até ao final, porque eu já li as Exato, primeiras já li as 300. e agora estou Não, sem vou trazê-lo. tempo. E depois também tem que ler o do João Miguel Tavares sobre o Sócrates. Também. Sim, Interessa-me aquele tipo de livros. Porque nós temos percepções e sensações e ali está tudo muito explicadinho como é que ele fez. Como é que ele ganhou as redes sociais, o André Ventura. Claro. Que é mirabolante. Posso Diz. ia dizer uma coisa agora que eu acho que pode ser interessante sobre o Chega e que toca no ponto que nós falámos inicialmente do voto, da abstenção e em que medida é que as pessoas votam bem ou mal. A abstenção diminuiu. Nós não podemos comprovar aqui diretamente uma relação de causa e efeito, mas a correlação é tão grande que tudo indica que esta diminuição tem muito a ver com o Chega. E há algo que eu noto, e imagino que vocês notem também, que nós hoje temos pessoas, temos mais gente interessada em política do que tínhamos no passado. Imagino que vocês notem isso até Sim. se calhar até em vocês próprios e em pessoas das vossas relações, não é? Certo. Há uma politização maior das pessoas do que acontecia no passado. E isto, eu tenho uma tese sobre isto com que pouca gente concorda. Eu acho que isto a prazo vai ser bom, porque a prazo tu o que estás a fazer é alargar o espaço público. No curto prazo isto está a ter uma série de efeitos negativos, porque o que aconteceu foi uma politização súbita de muitas pessoas que não traziam conhecimento de base, e portanto essa politização foi muito rápida e está a fazê-las ir atrás deste tipo de mensagens, muitas vezes simplistas. Ela é uma politização que é feita com vídeos do TikTok em muitos casos, ou posts curtos e não propriamente com livros, e que, para voltar à tua pergunta inicial, na minha opinião, mas isto obviamente que é discutível, está a fazer muita gente votar mal, no sentido em que está a votar num partido que, enfim, não apenas na sua mensagem, mas na própria maneira de fazer política, não contribui para. Eu acho que não contribui para a política. E na minha opinião, isso tem a ver com essa politização muito rápida das pessoas e de repente as pessoas terem sido bombardeadas com informação, o que também faz agora, e isto é muito humano, quando tu és subitamente bombardeado com informação em vários sentidos, a nossa resposta natural é colocar-nos num determinado ponto simplificador e ficar ali, não é? Porque senão, quer dizer,
é ingerível aquilo no dia a dia. Isto no curto prazo está a provocar, e não só em Portugal, o crescimento destes partidos que, enfim, com vários aspectos que eu acho negativos, mas a longo prazo eu acho que isto é bom. Ou seja, a longo prazo, o que isto vai fazer quer dizer, eu acho que a longo prazo é difícil nós acharmos que, para voltar aliás ao tema do voto obrigatório, maior participação é má. Maior participação é boa, ou seja, maior interesse das pessoas pela política, pá, tem de ser bom à partida, né? Sim. Portanto, no longo prazo, o problema é qual é o longo prazo, não é? E o que é que acontece até esse longo prazo chegar, não é? Que tipo de tensões e de guerras culturais, e se calhar não só acontece até lá, mas no longo prazo eu acho que isto é bom, vai ser bom. Pronto, isso é bom. Isso é um efeito positivo. Isto tudo, No longo prazo, repara. Ou No longo seja, prazo que não sabemos quando é. Não, não, mas eu o não, populismo mete mais pessoas a falar sobre as coisas, não é? não me vais ouvir Claro. a dizer que mais participação eleitoral é má. Eu acho que eu É sempre acredito bom. na participação eleitoral, independentemente do resultado que ela traz nas eleições. Mais uma vez, eu estou muito mais preocupada com os mecanismos, estou mais preocupada com o mecanismo do que com o resultado. Por outro lado, eu também não tenho grandes ilusões relativamente ao facto desse partido, do Chega em concreto, já agora, do ponto de vista desta ideia que eu tenho de proteger a democracia enquanto mecanismo, é péssimo, não é? Quer dizer, o André Ventura nem sequer acredita na separação de poderes, não é? Ele vai dizer que como é que se ele fosse Presidente da República o Sócrates estava preso? Como? Como é que ele ia prender o Sócrates? Ele não é juiz, não é polícia, enfim, portanto, não percebe. É um mecanismo e, portanto, isso para mim já o exclui completamente Sim. do Eu não do sei se ele não espectro do percebe ou aceitável. se faz Sim, de conta que não percebe, sabe, né? Eu acho que sim, ele percebe tudo. percebe perfeitamente, claro, tens toda a razão. Ahm, mas, pronto, e por outro lado, também não vale a pena escamotearmos o facto de aquele partido ser capturado por interesses que não são necessariamente os interesses do povo desiludido que vota nele, não é? Ou seja, já falámos aqui do financiamento de famílias enfim, com muito dinheiro em Portugal, mas também nós sabemos que há redes transnacionais de financiamento destes projetos da direita radical que são fundamentalmente projetos de atentado à nossa democracia e provavelmente atentado à própria União Europeia, nesta lógica até geopolítica que nós É. andamos agora, enfim, na qual 2026 começou da pior maneira. E portanto é difícil, quer dizer, é difícil dizer se aquilo é bom, porque de facto há pessoas que estavam desencantadas da política e que veem ali uma maneira de exprimir o seu legítimo descontentamento. Mas, por outro lado, se essas pessoas estão ou não estão a ser instrumentalizadas por um partido que, no fundo, representa outras coisas muito mais obscuras. Aí eu tenho. Isto é como a televisão, ou seja, o André Ventura trouxe mais audiências para o programa político, não Exatamente. Trouxe é? muito mais Tu não Então, audiências. trouxe? está tudo a ver o Big Brother. E os É debates isso. com ele são os mais vistos. Pessoas mais vistas, toda a gente. "Ih, toda Não, a e gente ele é quer das ver." pessoas mais entrevistadas na televisão por causa disso, não é? Ele é uma pessoa que traz audiências. Não, Imenso. é verdade. Tu, E ele depois é articulado a falar, é rápido, não gagueja. Isso Sim, é depois verdade. faz a diferença. Ele, como político, É tecnicamente, extremamente, é um tipo ele é com competente. imenso talento. Uhum. Não, tem um talento político incrível. O problema é os outros, não é? o Gouveia Melo de que falávamos há pouco está um pouco nos antípodas disso, não é? Porque é um Sim. tipo que não está Só tem treinado. serviço. Como? Só tem serviço. Sim, Só não. tem Excluímos serviço. esta expressão, só tem serviço. E mesmo o serviço, agora já tem serviço. No início nem serviço tinha, Sim. coitado. Aquilo. Ora, estamos aí, acho que já falámos mais ou menos de todos os candidatos. Falta algum. Falta-nos mais ou menos o Cotrim e o António José Seguro. Que é engraçado, deixámos para o fim, foi sem querer, que é o Como se chama o Cotrim. Algarvio? É Humberto? É o Humberto. Pois, eu deixei o Humberto. E o, Porque parece-me André realmente um Pestana? E o concorrente André do Big Brother. Pestana? O André Pestana. É o Humberto F. Não sei como é que é. Pá, que candidaturas são estas do Humberto? Eu nem sei como. Ele é um poeta então e se é um poeta, algarvio. Sei que ele é do Algarve e sei que anda vestido de Dom Afonso Henriques. A percorrer o país vestido de Dom Afonso Henriques. Eu acho que só por isso Se é um merece poeta, tem que o meu nós respeito. invoquemos o seu. De repente, olha, fiquei já Repara. perto do Humberto. Não gostavas de dar de caras com o Dom Afonso Henriques aqui à saída? Imagina, ias Não a sei se caminhar gostava. aqui no Alto São Por acaso, João, Não sei se gostava. Dom Não sei Afonso se gostava. Henriques. Mas pronto, estamos mal preparados para o Humberto, não é? Ninguém sabe muito. Mas tem o meu respeito se é um poeta. Não, e ele está preocupado com a crise da habitação. E ele quer, Ok. eu ouvi-o ontem a dizer que ele queria, porque houve um debate na rádio entre o Pois foi. Humberto, cujo apelido, peço desculpa, Sim, agora sim. não me recordo, o André Pestana e o Manuel João É Vieira. Humberto que malta? Desculpem lá. Vejam lá se descubram. Se descobrem. Sim, e ele queria, mas ele dizia que um T1 devia ser alugado por 50 euros, uma coisa assim. Não sei muito bem como é que ele Eu ia resolver sinto que esse estes problema. Humberto. candidatos que não. Mas ele tinha solução. Estes candidatos vêm com frases muito certas. Essa é do Humberto, achei que fosse do Manuel João Vieira. Não, esta era do Humberto. Humberto Correia. É Humberto Humberto C. Humberto Correia, Pronto. Humberto Correia. Vamos dizer como no Big Sim. Brother, que não há apelido, é Humberto C. Pronto. Então, mas aqui o Cotrim, nós estamos a gravar este dia 6 de janeiro, nas últimas sondagens, Cotrim é o que perde mais terreno, não é?
e o José Seguro. Não, Não, tentava não, na ser. de ontem ele vinha à frente do Marcos Mendes. Ok, mas já teve. Tens aqui um caminho. Então o Pera. Coutrinho, Mas isto é o quê? mantém-se em reta Não. ascendente? Desculpem lá. Mete o. Foi o radar. É isso, é isso. Foi o radar das sondagens. Mete que o é radar o- das sondagens. Mas as últimas que eu vi, Observador, o que é do Seguro Luís estava em Correia. primeiro. Ou não? Zé. Como? As últimas que eu vi, António José Seguro de repente aparece em primeiro. Foi a de Foi ontem nesta da última, CNN. sim. Foi a de ontem e o Coutrinho estava em quarto. Mas é uma sondagem. Ok. Sim, mas aqui tens o radar que Quem tem estado a Mas descer é o Almirante. é o Nós não Almirante. conseguimos ver muito bem, Susana. Talvez tu com os teus Eu super pus óculos. óculos. Com os teus... Sou uma pessoa de olha, ele idade, fez zoom, ele mas- fez zoom. Susana, ajuda-nos então. Como é que estamos? André Ventura, 1931. Isto é o. Está tudo. Está Primeiro, se calhar, é pertíssimo. melhor explicar o que é este radar das sondagens, não é? Explica O o que é o radar radar das das sondagens. sondagens é um agregador de sondagens, ou seja, o que faz é, em vez de pegar apenas na sondagem de ontem da CNN, CNN, JN, TSF, pega em todas as sondagens que foram sendo feitas ao longo do tempo, naturalmente dando maior peso à informação das últimas sondagens, considerando que se as pessoas estão a mudar a sua opinião, é justo que este agregador dê uma maior importância às sondagens mais recentes, mas no fundo o que faz é, em vez de pronto, a sondagem de ontem tinha 600 e poucos inquiridos, em vez de estás a olhar apenas para esses 600 e poucos inquiridos, estás a olhar para vários milhares de inquiridos que foram sendo inquiridos ao longo do tempo nas várias sondagens, portanto tens um maior número de pessoas inquiridas É e para além respeitar disso, ou não, Susana, isto? eu Respeitar? respeito o Ok. radar das sondagens. Tu respeitas, Eh, é? Respeito, sim, também. Ok. Ahm, É importante saber. É, portanto, não, aquilo Já- que nós. Aqui o respeitinho também é Sim, muito sim. bonito, não é? sim. Já agora deixa-me sugerir uma. Se quiserem pesquisar aí, há uma página que é o Estimador, salvo erro, que é de um amigo meu que é o Bernardo Caldas, que é de Data Science. Ele faz uma coisa interessante. Não sei se é. Talvez seja parecida com o que está feito nesta ferramenta Este do aqui é Observador. do Luís Aguiar Conraria. Pois, eu acho que a metodologia é diferente da do Luís, mas é no fundo, é um método estatístico para tentar tirar o sinal e extirpar o ruído das sondagens. Então ele pondera diferentes sondagens com pesos diferentes dependendo da dimensão da amostra, com o recente é que é, etc. Cá está. E dá. Bem, muito rápido da minha equipa a pesquisar. Fortíssimo. Sim. Agora, Tu São vês ótimos ali, com o estás a ver. Google. Tens ali o Ventura em cima. Eu não sei se isto está atualizado, não sei a que dia está atualizado. Janeiro 4. 4 de janeiro. Ainda 4 de não janeiro. tem o Pois, de então ainda ontem. não tem o de tem o de ontem. Ah. Mas vês ali o Almirante, estás a ver? A linha azul é o, salvo erro, exatamente, é o Gouveia e Melo ali a descer. Depois vês o Coutinho por baixo a subir, mas subir. continua, pelo menos nestas sondagens, abaixo. Mas Mas está tudo, isto ele- está tudo muito empatado. é uma pá. disputa a 5. Isto está tudo muito aliás, empatado. 4/5. Tu ali vês os intervalos de confiança, não é? Portanto, tens a linha mais nítida, que é a percentagem exatamente de cada um daqueles candidatos representa nas sondagens, e depois tens uma banda pintada que representa o intervalo de confiança, e tu vês que os intervalos de confiança estão todos sobrepostos. Todos não, por exemplo, imagina, o intervalo de confiança de Coutrinho não se sobrepõe ao intervalo de confiança de André Ventura, mas o Yeah. intervalo de confiança de André Ventura e de Marcos Mendes são sobrepostos, o que quer dizer que eles estão estatisticamente empatados. Mas pronto, mas estamos todos confusos. Isto de repente é uma luta assim. Quer dizer, Sim. Sim, isto é é impressionante. inédito, É acho incrível, eu. não é? Mas o que é que vai acontecer? Aliás, posso dizer uma coisa? Podes. Eu queria dizer uma coisa otimista para quem nos está a ouvir e a ver, porque as pessoas estão muito pessimistas hoje em dia com a política e com estas eleições também. Não é? Eu ouço sempre, imagino que vocês ouçam o mesmo, dizer "Epá, estas eleições estão uma porcaria, não sei quem é que é de votar, são todos maus." Certo. Epá, vamos para um momento para primeiro apreciar o facto de nós estarmos a assistir a talvez a eleição mais entusiasmante que nós tivemos nas últimas décadas. Quer dizer, como tu disseste, temos uma eleição a 5. Eu não me lembro disto ter acontecido. 5 candidatos com a hipótese de ser eleito. E depois, se é verdade que nós conseguimos encontrar enfim, fraquezas, problemas nos 5 candidatos, acho que também conseguimos encontrar forças. Quer dizer, Gouveia e Melo tem as fraquezas que nós já falámos. Obviamente é um tipo que não dificilmente estará muito bem preparado para o cargo, tendo em conta que amanheceu para esta vontade nos últimos 1 ou 2 anos. Mas é alguém, quando se fala de dificuldade em atrair pessoas de fora do sistema, tu conseguiste atrair uma pessoa, um tipo Almirante, respeitadíssimo depois Também trouxe. do combate à pandemia, e que quis ser Presidente da República. Pessoas. Trouxe pessoas, quer dizer, isto é mau. Isto é um Isso é conceito fora de novo. É, série. trouxe pessoas. Isto é mau. O Ventura de que falámos há pouco tem vários defeitos. Se nós excluirmos a parte de caráter e nos focarmos na parte da competência, é dos políticos mais talentosos. É dos políticos mais talentosos desde que existe democracia, basicamente. Quer dizer, como tu dizias há pouco, não é? Portanto, não é e como nós já falámos, atraiu muitas pessoas para a política. O Marcos Mendes tem os problemas de que falámos há pouco e que eu acho que cria um risco enquanto Presidente da República, mas é um tipo preparadíssimo. Mas também sabia andar nisto. Sabia ser E é um presidente. tipo que eu acho que é sinceramente centrista.
Estás a Exato, perceber? Ou certo, seja, acho que é certo, sincera, sim. e é sinceramente uma pessoa que acredita que Nas convive bem com a instituições. diversidade, Sim. também de Sim, é talvez opiniões, és mais preparados. e isso é uma coisa boa, não é? Sim. Sim, sim. Deixa só para terminar a minha lista. Não, 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 estavas mas bem, estavas eu muito estava bem. apenas Seguro. a acrescentar, Marcos. Seguro, é uma pessoa que vem do PS, mas é bastante independente face ao PS, ao ponto do PS não ter querido apoiar. Parece mais honesto. O que também não parece algo mau, não é? E tem um capital de honestidade e independência. Muitas vezes é criticado à esquerda por não ter sido tão vocal no combate à Troika, mas isso também lhe dá um lado de independência e de sentimento de dever que eu acho elogiável. Pá, e o Coutrinho, que é dos 4, enfim, esta corrida é 4/5, eu não sei até que ponto é que ele está na corrida, mas o Coutrinho, a parte talvez do Jorge Pinto, mas o Jorge Pinto com muito menos peso, é o candidato que conseguiu fazer mais gente entusiasmar-se por política. Ele tem um following, não é? Tem uma, sobretudo com os jovens, que E é o cons- que envelheceu melhor. conseguiu fazer pessoas entusiasmar-se com um candidato. Ou seja, eu acho que nós temos 5 candidatos que obviamente que é muito fácil encontrar pontos fracos neles, e encontramos, mas também tem pontos fortes. Quer dizer, não acho nada que Bem, tinha. agora animaste, mas é. De Hã? facto, Ficaste agora, contente? agora sim, de repente a roda rodou. Sim, ou seja, E o Manuel João Vieira. E E temos o o Manel Manuel João João Vieira, que é a pessoa, sim, um dos Finalmente maiores se artistas candidatou. mas o lugar do portugueses. Manuel João é fora do castelo. É Todos- fora. É fora do castelo, não é? Ficava-lhe mal estar dentro do castelo. Claro. Mas quer dizer, para quem andava a desejar que ele se candidatasse, e eu faço parte dessas pessoas Eu há também. 20 anos, 20 Sou não, apoiante dele há muito 25. tempo. Agora finalmente o homem A conseguiu. primeira candidatura falhada foi 2001, portanto foi há 25, sim. Então, deixa-me só ir aqui ao seguro também. O António José Seguro, de repente, é uma surpresa, não é? Foi o que mais subiu desde o arranque. Sim. Foi a maior subida, não era? Sim, ele está a subir e de resto no radar, portanto este é um dos agregadores, no outro agregador ele já aparece em segundo lugar a seguir, Pois é. já tendo em conta a sondagem de Tu ontem. achas que ele ganha, Susana, também um bocadinho pela história com o António Costa? Que ele foi um bocado traído pelo António Costa, não é? Estava no partido, o António Costa faz aquelas maroscadas a António Costa, oi, vai para a esquerda, vai para a direita, de repente ele deixa de ser líder do partido e houve assim uma sensação de Zé Maria do Big Brother, não sei, ele também ficou coitado do António José Seguro e saiu pela porta pequena. E ele, na E verdade, agora saiu regressa- pela porta grande. Vou dizer outra Achas? vantagem de António José Seguro. Ele convocou as primárias, não é? Foi a primeira vez que. E a primeira. Não, enfim, o LIVRE faz primárias, mas faz primárias não para os órgãos dirigentes, Sim. que eu saiba, mas para os candidatos. Mas, de facto, foi a primeira vez que um grande partido em Portugal fez primárias, eleições primárias, em que qualquer pessoa podia votar, não apenas os militantes, para eleger o seu líder. E isso foi, obviamente, uma iniciativa de António José Seguro, que era o líder incumbente, e, portanto, também é algo que pesa a seu favor. Ou seja, Certo, sim. ele saiu pela porta pequena de uma Ele certa tem- maneira, ele mas tem de uma certa gestos saiu nobres. com uma grande dignidade, não é? Sim. Sim, ou seja, ele encaixou aquela traição do António Costa, E disse: Meteu vou abrir vela aqui no um saco. processo. abre um processo, Claro. é um bocado afastado da política, é tipo, ele sai um bocado com a alma de perdedor. Estou a ser um bocado. Sim. Sim, Eu sim. que não estou na política, posso falar à vontade. Nós também não. Sem paninhos quentes. Nós também não. Vocês também. Vocês da maçonaria não me deram nomes. Não tenho, eu não não me conheço deram nada nomes. disso. Eu Eu aqui sou estou- uma naba Havia uns dessas deputados coisas. do PS que eram conhecidos. O Alberto Costa, talvez, mas já não tenho a certeza. Não tenho a certeza. Mas Temos que ter googlando, volta e meia aparecem uns Alberto Costa, nomes, mas Alberto aquilo é Martins, tão já. pouco escrutinável. Acho. Mas pronto, Sim. portanto, ele sabe sofrer e aparece como. Parece que ele de todos é o menos corrupto. Não sei vos explicar. Assumindo que há sempre Menos um que o bocadinho, Almirante. é sempre que há um bocadinho de corrupção no político, porque aqui um interessa, aqui outro. Como ele foi sempre a perder, ele nem teve tempo de exercer, ou seja, não pode exercer a maldade, vamos dizer assim. Mas depois há uma coisa, há uma piada do João Quadros que eu nunca me esqueço, do António José Seguro, que eu fico sempre na minha cabeça, que é, o António José Seguro tem cara de abrir uma lata de Coca-Cola com uma faquinha. E eu acho que isso, ou seja, é certinho, ele deve dobrar o pijama, estás a ver? Sim, sim. Bebe água, limpa com o guardanapo. Tem cara de dobrar o pijama, sim. Se Tem- houver guerra, num cenário de guerra, não sei se criou seguro. Acho Não que sei ele se é o Que é- seguro que que é dá um murro na crias. mesa. Acho que ele tem cara de quem passa aos boxers. Tem cara de que ele tem cara. Não, é que ele não tem boxer, ele tem slip. Atenção a isso. Estamos aqui a discutir agora a roupa interior. Isto também, enfim, já agora que Estou estamos aqui a a falar dizer de roupa coisas. interior de candidatos presidenciais, queria aqui assinalar que há apenas uma candidata presidencial. Pois Porque isso abria-nos todo Essa é um outra outro mundo questão, a falar não é? de roupa interior, não é? Porque Mas a eu roupa queria uma interior mulher masculina presidente. é extremamente aborrecida. Mas Sim. se nós temos a Passou ideia. apenas 2 candidatos de cuecas. É verdade.
Mas também lança esta questão. Se nós, eu, por exemplo, eu acho que as mulheres são muito menos corruptas, estatisticamente, de certeza que as mulheres estão à frente em tudo Não tenho nada a de certeza. credibilidade. Eu acho, não achas que as mulheres são menos suscetíveis à corrupção? Não tenho, não sei. Quer dizer, elas acho são porque não estão nos lugares de poder, não é? Por Portanto, exemplo, elas estão Manuel Ferreira Leite. subrepresentadas no. Manuel Ferreira Leite. Não vamos. Não me parece. Elas estão subrepresentadas no lugar de poder, portanto, estatisticamente é normal que haja mais homens corruptos do que mulheres, porque de facto elas não Pois. chegam ao poder executivo. Agora, eu acho que não há nenhum traço de personalidade intrínseco às mulheres que as faça menos corruptas do que os homens. Ok, falaste bem, não vou dizer nada. Falaste bem. Acho. Mas eu gostava de ter uma mulher presidente. Também eu. Lá está. Porque me parece que seria mais sério. Por exemplo, a Manuela Ferreira Leite, não sei o que vocês sabem ou não, mas parece-me que é incapaz de um gesto de corrupção. Não sei. Não sei, mas eu não tenho ideia de uma pessoa de Eu facto acho que não deve ter impoluta, roubado um cêntimo. Manuel Ferreira Sim, Leite. parece uma pessoa séria, de Sabes que a facto. maior parte dos políticos e políticas em Portugal, já agora, a maior parte não roubam um cêntimo. Ou seja, não é, quer dizer, é evidente que Afirmação vamos lá ver. forte. Afirmação forte. É importante termos a noção de que estas pessoas têm muito poder e, portanto, é muito fácil o deslize. E é por isso que nós temos que ter instituições que nos protejam desses deslizes. Depois também é verdade que, como são cargos com muito poder, podem potencialmente até atrair pessoas menos honestas. Ou seja, Hum. se eu quiser roubar imenso, eu sei que Pois. potencialmente ocupar um cargo executivo me dá esse tipo de liberdade. Portanto, a política é muito permeável à corrupção. Eu não tenho qualquer espécie de veleidade contra isso. Agora, daí até afirmar que a maior parte dos políticos são corruptos, não, mas não faz mal. Nós temos que nos preocupar com a pequena parte ou a média parte que sejam corruptos, são um enorme problema e são uma grande. Um custo democrático muito grande, porque depois também abre a porta a fenómenos Hum. profundamente antidemocráticos, como por Sim, exemplo o eu, Chega. eu, eu Mas só não tenho medo. estatístico, mas tu deves saber isto. Mas Portugal, naqueles rankings de política e corrupção, Isso é interessante, Não. sim. em que Índice de lugar é que percepção estamos? da corrupção. Em que lugar é que estamos? É Estamos engraçado mal. porque nós estamos esse é um dos temas da minha tese de doutoramento, cujo dia há de chegar. Não. Da futura, né? Da futura. ou que está em construção. É interessante porque há dois tipos, há mais do que dois, mas há dois tipos de indicadores de percepção. Aqueles que perguntam às pessoas, aos cidadãos, o que é que acham, a sua percepção da corrupção, e aqueles em que tu perguntas aos chamados especialistas, em que tens um painel de especialistas de vários países que conhecem os diferentes países e utilizam uma metodologia mais ou menos standardizada para avaliar, por exemplo, a prevalência da corrupção. Neste segundo, portanto, e que na verdade é o mais usado na literatura académica, em que tu perguntas a especialistas, seguindo uma metodologia semelhante, depois tens uns painéis para assegurar que aquilo é mais ou menos standard, nós estamos ali mais ou menos a meio. Portanto, não somos nem dos piores nem dos melhores na Estamos a Europa. meio da tabela. Mais ou menos a meio da tabela. Na Europa. Na Europa. No mundo até estamos bem. No mundo estamos muito bem. Sim, eu No mundo quis estamos só, bem, claro, exato. quis Eh, reforçar portanto, isso. No mundo estamos No mundo estamos bem. Na Estamos Europa, muito bem, não é? imagina-se, não é? Então. Agora Estamos aqui em 18º. no mundo. Não, é na Europa. Na Europa, não, menos, devemos estar para aí em 10º, coisa do género. Estou a mandar o número Isso é para. que- Ou seja, estamos mais ou menos a meio. Há países piores, e os países melhores são os países nórdicos, Nórdicos. etc. E Somos o depois, Estrela da Amadora. e depois há países piores. Eu julgo, por exemplo, a Grécia deve estar abaixo de nós, a Itália não me espantaria que estivesse abaixo, e enfim. Os países de leste. E países de leste. Claro. Portanto, estes são os indicadores em que tu perguntas a especialistas. Se perguntares às pessoas, aí é que estamos bastante. Até estamos muito perto do fundo. E eu sou uma Na dessas na pessoas. Europa. Na Outra Europa. vez Sou na uma Europa. dessas Na Europa. Na Só Europa. mas aí é curioso porque o problema de perguntar às pessoas é que cada um de nós avalia de acordo com uma percepção que depois também é muito influenciada pelo ambiente cultural, pelo ambiente mediático do país em que tu vives. E no indicador agora se calhar vou tornar-me chato, mas se tu quiseres interromper, do Eurobarómetro, que foi onde estes dados foram recolhidos, é muito engraçado porque há ali um paradoxo, não é muito fácil de explicar, porque as pessoas reportam a percepção da corrupção é muito elevada em Portugal, mas se lhes perguntares, portanto, muito, e mais elevada, bastante mais elevada do que a média da União Europeia, mas se lhes perguntares por experiências diretas de corrupção ou de pessoas que elas conhecem que tiveram experiência de corrupção, aí nós estamos abaixo da Europa. É muito engraçado. Ou seja, temos uma percentagem menor, para aí 1%. Só para aí 1% das pessoas é que teve experiência de corrupção direta, menos do que a média da Europa. No entanto, se perguntares quanta corrupção é que elas acham que existe, Sim, mas achamos isso- muito mais do que Sim, o Europeu Médio, é é o curioso. mas como tu sabes, depois também depende um bocadinho do que tipo de corrupção é que estamos a falar, porque muitas vezes a nossa experiência de corrupção
ou a experiência de corrupção que tu podes ter vivido enquanto indivíduo É mais, por exemplo, subornar a pequena corrupção. é Sim. petty, não é? Sim. Pequena corrupção. Sim, que é sim, bom ponto, sim. subornar o funcionário público para passar à frente o teu processo de licenciamento Sim. da casa. Enquanto depois há a grande corrupção, que é este, por exemplo, dos contratos públicos viciados, etc. E, portanto, é perfeitamente possível eu ter a percepção de um país bastante corrupto, mas por exemplo, termos até uma função pública Yep. extremamente íntegra e eu, efetivamente, nunca ter subornado ninguém. Já agora, nunca subornei. Essa é uma das maneiras de resolver este puzzle, é que nós, e realmente os dados indicam que em Portugal nós temos um problema de grande corrupção, todos estes mega casos, não temos, ao contrário do que já foi verdade no passado, um problema da chamada claro. pequena corrupção. Mas há países que têm, sei lá, em Portugal é impensável tu passares uma nota a um polícia A um para ele não polícia te para pagar não a te multa. multar, claro. Acho eu, quer dizer, Pois é, sim, não tenho nenhum amigo que tem essa história. há países Opa, onde não é isso Há é países normal onde isso é o comum, onde isso até é de algum modo sugerido pelo Epá, polícia. pelo exato. Isso agora fez-me sentir bem com o nosso país, não é? De facto. Não tenho um amigo que me diga, pá, não é que eu dei 100 euros ao polícia. Claro. Sim. É Ora, verdade. então, Sim, isso não Pronto, acontece. não te ocorre, Eu não te ocorre. Sim, claro, não é nem pensar. agora sabem como é que é o YouTube, nos comentários. Oh, onde é que vocês vivem? Tenho um amigo. Por acaso, podemos estimular as pessoas a partilhar histórias dessas. Porque eu Partilhem. gostava de ler. Sim. Então, olha, partilhem na caixa de comentários deste episódio as vossas histórias de pequena corrupção. Hashtag pequena corrupção. Esta é a pequena corrupção. Meus caros, muito obrigado pelas vossas cabeças. São belíssimas Já foi. cabeças. Já acabou. Já acabou. Podemos ficar aqui mais um. Já acabou. Já acabou, mas foi muito bom. Foi muito Também bom gostei e muito. obrigado em meu nome e de todos os portugueses. Acho que nos ajudaram a votar melhor. Portanto, votem sincero, votem útil. mas votem. Exatamente, Lá é isso. estaremos. Muito obrigado aos dois. Até à próxima. Até para a semana, meus livros. Obrigado.